galera, aqui é o Gilson Martins da GGBR e nós estamos aqui para mais um episódio do Golden Talks. E na edição de hoje a gente trouxe aqui uma galera que é muito fera no mundo de cloud e vai compartilhar um pouco de experiência e conhecimento com a gente, tá? E só lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever e se você gostar desse vídeo, deixa o like aí também, beleza? Então eu vou chamar aqui os convidados agora, começando pelo Marcelo Vieira. Tudo bem? Bom, primeiro, Gilson, queria agradecer aqui o convite, porque eu acho que é uma oportunidade bacana estar aqui, a gente troca de ideia aqui também, né? A gente poder se apresentar, falar cada um aqui. Tem a vacininha, né? A vacininha fala agora, então, assim, o que a gente está expressando aqui é opinião própria, não tem nada a ver com o nosso empregador, é opinião de CPF. Isso aí, importante essa vacininha. Opinião de CPF, E, bom, como é que a gente passa aqui para todo mundo e dá uma geral? Como é que faz? Isso. Então, Aí a história começa... Então, vamos lá. Pode comentar ali rapidamente, falando, né, onde que você está trabalhando, qual cargo, quanto tempo. Então, vamos lá. Eu estou hoje na Oracle como diretor sênior de serviço de migração para cloud, para o CI. América Latina, então a gente, do México para baixo, a gente está fazendo migração de todos os clientes para o CI. Mas eu estou na Oracle desde 2011, então, na época, um pouco antes de entrar na Oracle, eu trabalhava na Sun. Então, eu vim de infraestrutura, né? Eu não vim de banco, eu vim de infraestrutura. Então, quando a Sun foi comprada pela Oracle, eu acabei, né, vindo junto também. Tipo, brinde, né? E aí, entrei na Oracle como gerente de projeto. Eu já era gerente de projeto na Sun, entrei na Oracle como gerente de projeto. Fiquei em ACS. Na época, houve uma divisão, parte do pessoal da Sun foi para consulting, parte para ACS, eu acabei indo para ACS. E peguei alguns projetos críticos no início, né? Porque quando teve a migração da Sun para a Oracle, teve muito projeto que ainda tinha que finalizar, então acabei ficando com esses projetos mais críticos. E aí fiquei como gerente de projeto em ACS até 2014, mais ou menos. E aí recebi um convite, a Ana Mussel, né? Ligou um dia e falou, Marcelo, tem um negócio novo aí de Engineered System e tal, tá a fim de gerenciar a implementação disso aí na América Latina. Eu falei, pô, mas eu não sei falar espanhol. Não, isso aí você aprende. Legal, vou querer falar sobre isso aí depois. Aí acabei pegando a gerência de Engineered Systems da América Latina inteira. Então, foi minha primeira experiência como gerente funcional e não mais gerente de projeto. E muda tudo, né? É bem diferente. Aí fiquei até 2018, finalzinho de 2018, eu fiquei, né, gerenciando a implementação dos Engineered Systems. Aí Exadata, Supercluster, né, todos eles. Big Data Appliance. Aí recebi um convite. Vem cá, Marcelo, vamos aqui fazer umas alterações em consultoria. A gente está precisando de alguém para fazer toda a gestão da consultoria Tech Brasil. Aceitei o convite, então eu saí de ACS, que até então estava em ACS, fui para a consultoria, para OCS. E aí fiquei trabalhando, basicamente voltei para o Brasil. Então, assim, eu saí de América Latina, voltei para o Brasil. Depois houve uma expansão de novo para a América Latina. Eu, como gerente da prática de tech. E aí depois veio o convite. Quer dizer, não foi bem um convite, a coisa meio que foi meio natural a gente passar para Lift Services, que é onde a gente está agora. Então, agora eu estou como diretor de Lift Services para a América Latina, com base em todo um trabalho que a gente já tinha feito antes em consultoria. Foi meio que um processo ali. Legal. Exatamente. A gente já estava com um background bom de imigração. E aí a gente aproveitou todo esse conhecimento e foi para Lift Services, que a gente está até agora, né? Eu, Guilherme e Minati. Inclusive, o trio aqui, os dois pesado. Começaram, quer dizer, já estavam na Oracle há muito tempo, mas assim, já estavam em consultoria. O Santana, ele vai contar com mais detalhe depois. Ele tá deixando um pouquinho para mim. Mas eu Gente boa. Eu que cheguei assim, Santana, vamos para a consultoria. Não, na verdade, acho que foi você, né? Foi eu. Vamos para a consultoria? Não, então vamos e tal. E o Minati já estava lá, o Minati já estava em consultoria. E aí veio esse processo, a gente está em Lift até agora, cara, fazendo aí desde 2019 em Lift. Não. 2021. 2021, foi em junho de 2021 a gente começou oficialmente. Não, janeiro. Janeiro de 2021 a gente começou com Lift, junho a gente virou Cloud Journey. Isso. Então, assim, oficialmente, Cloud Journey, junho de 2021, mas com Lift
desde janeiro de 2021. Boa. Então, hoje vocês são considerados os 3 mosqueteiros da cloud ali. Em migração para cloud, referência. É a gente que leva. Exatamente. Legal, show de bola. E você, Santana, conta um pouquinho pra gente. O Santana, acho que já vi algumas vezes meu nome sendo mencionado aqui. Uma vez com o Berada, que eu acho que ele contou a história do meu casamento. Boa. Nossa, essa história, então, fazendo um parênteses, galera, se você não viu... Exatamente. Se você não viu a história do casamento do Guilherme Santana que o Berada contou, eu não vou lembrar agora que episódio, a galera da edição deve colocar o episódio. Lá. Pesquisa lá e olha, porque assim, de todas as histórias do Golden Talks, essa sem dúvida tá no top 10, porque assim, é uma história sensacional. Assim, é quase inacreditável, você tem que assistir pra ver. Fez um blackmail comigo. Falou, sensacional. Se você não me tratar bem, você não vai casar. Então, foi isso. Então, eu tô na Oracle, sou diretor de Lift Service. Como o Vieira é o sênior, eu sou o júnior, então. O Padawan? Exato. Eu tô numa carreira muito boa ali com o Vieira. Então, sou o diretor de Lift Service, contando um pouco da minha história. Mais ou menos em 2015, eu estava na Tivit, trabalhando com clientes super críticos, tendo uma vida trabalhando quase 20 horas por dia lá. E aí, o Lúcio Vieira trouxe uma oportunidade. Ó, Guilherme, tem aqui uma oportunidade para você vir para a Oracle, um time de Delivery Center. Boa, inclusive, aproveitando, mandar um abraço aí pro Lúcio, né, o nosso amigo vegetariano. E quem olha fala que não é, porque o cara é desse tamanho, você fala, como... Você tá brincando, ele é vegetariano, Lúcio? É. O Lúcio, hoje em dia, ele é. Hoje em dia, não é. Ele tem um braço que os caras achou que era uma perna, quando ele fazia a tatuagem dele. Eu, desde que eu conheci ele, quando eu entrei na Oracle lá em 2015, 16 ali, que eu tive mais contato com ele em projeto, já era vegetariano. Legal, faz tempo já. Então, ele me levou lá, comecei a trabalhar no Delivery Center, conheci o Cursino lá. A gente teve uma trajetória que eu era líder técnico, fazia o treinamento, preparava o pessoal. O Cursino estava como coordenador do Delivery Center. Chegou num ponto que eu reparei que a Oracle ela começou a dar uma guinada para cloud. Então, foi o momento que eu decidi, cara, eu preciso estar nesse movimento de cloud. Então, eu vi internamente o que se estava mais de acordo para ir para cloud e unindo conhecimento de DBA. Eu sou DBA desde 2005. Depois a gente conversa um pouco dessa trajetória. E mais ou menos ali eu falei, cara, esse time aqui de consultoria está fazendo muita migração. E eu já conhecia o Marcelo Vieira, a gente já tinha conversado ali pouco, mas eu já tinha conversado com ele. Eu entrei em contato com ele, falei, Marcelo, vi aqui que você tem um time legal e tal. A vaga que eu fui buscar não era a vaga que ele tinha. E na hora que a gente conversou, ele falou, Guilherme, eu tenho um local ideal para você. A gente está montando um modelo de célula, a gente precisa treinar. Eu sei que você já trabalhou com os PITs, que eu tinha feito um treinamento também, que o Marcelo e o Acácio vieram aqui. Esse pessoal, eu fiz um treinamento quando estava em acesso com eles. O Vieira aproveitou esse treinamento, essa ideia, e falou, ó, a gente está querendo implementar um modelo de célula que é alto volume e um trabalho bem modularizado com pacotes, esse tipo de coisa. E eu acho que você vai encaixar bem. Então, para mim, foi muito melhor, porque eu estava procurando uma vaga de consultor e ele trouxe um modelo para mim que se encaixava muito bem com o que eu queria e a gente começou a fazer. Então a gente preparou vídeo, a gente preparou várias coisas para divulgar dentro da Oracle isso. E aí, como eu abracei o modelo, primeira chance que teve quando a gente implementou esse modelo de célula, a gente começou a ganhar nome dentro da Oracle. E a Oracle, ela internacionalmente criou um modelo chamado Lift Service, que era de incluir o serviço de migração no custo da cloud. Legal. E aí, É isso que eu ia até perguntar, né? Aproveitando um parênteses, né? Que a área de Lift Service, ela é relativamente nova, né? Exatamente. Ela é nova, ela nova, não né? existia há 2 anos atrás. Ela começou em junho. E aí, foi nesse trabalho que vocês fizeram, o Vieira começou a criar o time ali e montar essa... E aí o time estava pronto e a área surgiu. Então encaixou muito bem com a gente, porque a gente já tinha um modelo. Então a gente utilizou esse modelo. Esse modelo a gente fez algumas adaptações para que servisse para o modelo internacional que eles tinham criado de Lift Service. E aí, como a gente já tinha um modelo, o Vieira, ele passou ali de gerente para diretor e ele me trouxe como gerente. Então a gente começou a montar esse time técnico. Eram pessoas júnior também, então se for ver ali na minha carreira na Oracle, era o 3º time que eu estava treinando. Então a gente fez todo um treinamento com eles. A gente preparou eles para fazer as migrações, a gente procurou conhecimentos que trouxessem eles rápido para fazer essas migrações. Então, mais ou menos 3 meses,
foi o tempo que a gente pegou pessoas do mercado, treinou e deixou eles prontos para fazer as migrações. Show. Então, esse pessoal, eles começaram a atuar muito bem e a gente foi seguindo. Então, o Lift Service começou com 8 pessoas, mais ou menos, e chegamos num ponto que a gente estava com 120 pessoas. Caraca, então tá um Então, time foi um bem time grande, hein? bem grande, muito bom ali. E hoje atende não só o Brasil, a América Latina. Sim, é um time de América Latina. Começou em América Latina já. Legal. Já começou atendendo a América Latina toda. E aí foi expandindo, então quando você está no momento de crescimento, você acaba... Quando você está no início de alguma coisa, você acaba tendo as vantagens disso. Então, em 2021, eu entrei como gerente, aí a gente já foi evoluindo, crescemos mais. Passei para gerente sênior, e depois chegou num ponto onde a gente cresceu num nível que a gente precisava de mais gerentes. Então, para gerenciar esses gerentes, eu subi para diretor técnico dessa área de Lift Service junto com o Vieira. Show, show. E aí o que você falou, assim, tem as vantagens, mas também é vocês que descascar um abacaxi, né? Porque na verdade, tem a que gente desbravar vai- ali onde só tem mato, né? Exato. E- Mato alto. Cortando o capim alto. Cortamos o capim, o pessoal vai seguindo a Vai gente. furo o pra- pé, né? Bate o olho. Exatamente. Exato. Mas tem todo o aprendizado e quando você tem um time que trabalha junto, você nem sente isso. Sim. Você sente, cara, o prazer de estar criando Legal. um modelo que está funcionando, que todo mundo está indo junto e tá dando... A Oracle dá valor ao que a gente está fazendo, isso é o mais importante. Sim. E assim, o pouco que eu posso comentar, assim, é uma área que dá pra ver que a galera, pelo menos que eu conheço, já conversei, já apoiei ali, tem essa vibe aí mais... Tem um brilho no olho. Isso Tem que é um o brilho- principal pra gente. exato, Tem é um isso que eu brilho ia no falar. olho. Focou muito na questão da ajuda, né? Um ajudando o outro. Isso. Desde o início nasceu desse jeito. Então, a gente está com mais de 100 pessoas com essa mentalidade, né? Show. Então, você acaba criando meio que Mindset ali. um time que realmente tem isso desde o início. Ninguém chega lá pro cara, agora todo mundo tem que se ajudar. Não, já nasceu assim. Exatamente. Exato, Pô, como um benefício eu fui lá. gigantesco. Isso é perceptível, assim, igual eu falei, né? Pelo pouco que eu já conversei ali, dá pra perceber com o pessoal, os profissionais que estão atuando ali. E é um exemplo, Bem o Vieira legal. foi lá, me ajudou essa parte de gerência, eu fui com o time, eu ajudei eles a parte técnica, e eles sentem que quem entra novo, eles têm que ajudar esse time tecnicamente. Show. Boa, muito bom, muito bom. Agora é a vez do Minati. Agora Tá deixa eu mirar quietinho essa ali. história pra contar, tô brincando, ele tem muito, ele tem anos, a hora. Ou com a voz de locutor, que a gente falou aqui brincando, né? Oi, pessoal, boa noite. Brincando aqui. Não, tem história. O relacionamento com a Oracle já tem um tempo, porque eu entrei na PeopleSoft, na verdade, né? Também que nem o Vieira, veio de empresas, né, adquiridas, né? Então, eu vim para a Oracle agora nessa última em 2009. Mas eu comecei na PeopleSoft em 2000, tá? Então, ainda desde estágio, né? Terminei o último ano de faculdade já na PeopleSoft, consultoria já. Então, desde o início já na Então era consultoria antes de ser Oracle, já estava na PeopleSoft antes da Oracle adquirir. Antes da Oracle adquirir. Bem eu parecido trabalhava- com o Vieira, né? Que estava na Sun ali, a Oracle Ele adquiriu. veio como asset da empresa. Não, mas Falou eu o brinde, saí, né? O brinde, né? mas foi assim, eu saí na época. Eu comecei, né? Então eu peguei meu último ano de faculdade, daí eu entrei, já estava fazendo os estágios, né? E entrei no último ano na PeopleSoft, né? E já participando desse mundo de implementações. Aí é aplicativos, né? Implementação de RP, recursos humanos, CRM, né? O CRM também delega a idade, né? Na época a gente chamava de CRM. E aí, fiquei 3 anos lá, foi puta de um aprendizado também, porque a gente trabalhou com multiplataforma, a People tinha característica, né? Então, sistemas operacionais, bancos de dados. Então, a gente pegou uma diversidade interessante, né, naquela época. Aí eu saí, foi trabalhar, né, fui outras experiências, né, trabalhar com outras coisas, né? Também trabalhei com parceiros, fiz freelance. Aí eu comecei a fazer freelance para a Oracle, aí para a consultoria da Oracle, porque a Oracle tinha adquirido. Aí... Na época que a hora que eu contratava o PJ, né? Então, na verdade... Ele chora até hoje, eu tinha o contato, né? Porque eu conhecia, sim, né? Muita gente, né? Então eu tinha o contato direto, então, assim, a gente combinava já o que tinha que fazer, né? Até falava o que tinha que fazer naquela época. E a gente fechava direto, né? Não fazia nota direto, mas fechava direto. E aí chegou uma hora que acho que eles cansaram disso. Vem como funcionário mesmo. E pronto. Daí desde 2009 tô aqui, consultoria. Aí continuando com consultoria, né? Sempre. E já de 2001, né? Que aí o Vieira, né? Como contou,
Lift Services começou e... 21. 2021. né? E terminamos uns bons projetos na consultoria, né? Ainda, né? Para finalizar, finalizamos com chave de ouro, migrações para OCI na consultoria. E aí, Tem ideia de temos quantas para- migrações já foram feitas, aproveitando? Opa, só esse ano. Big number, big number. Só esse ano foram 210 clientes. 210. Então, assim, você... Clientes. Clientes, Se você Show. transforma isso em banco, IVM e outras coisas, sei lá, 3 mil 1.500. bancos, sei lá, 2 mil... Isso aí. Se fazer vezes 10 ali, já dá um número bem expressivo, né? Legal. Foi bastante coisa. E Não, a tem meta aí é cliente- só aumentar, crescer, mais equipe, mais projetos, mais move to cloud. Essa é a tendência, né? E a gente está se preparando, porque, de novo, né? Esse modelo que a gente criou, ele é escalável. Uhum. Ele foi um modelo escalável. Então, a gente está conseguindo fazer esse crescimento e as coisas continuando funcionando direitinho, né? Não tem aquela... agora não está funcionando. Não. Continua migrando, continua fazendo migrações. Se a gente tiver mais gente, a gente vai conseguir. E agora, inclusive, a gente também está usando parceiro para poder fazer trabalho junto com a gente. Que era uma coisa que, quando iniciou o Lift, não tinha. Né? Agora sim, a gente pode botar parceiro para trabalhar junto com a gente em Lift. Então, já é outra vantagem aí, outra coisa interessante. Que aumenta mais ainda a escalabilidade e a gente conta com um parceiro, porque se a gente for considerar só a gente tentando fazer as coisas do jeito que está crescendo, vai ficar difícil. Fica o corte aqui. O Gilson já ajudou a gente. Já esteve conosco fazendo Você sabe migrações. disso. Isso aí, galera, põe no corte aí. E agora aqui, né, ficou por último, mas não é menos importante, porque ele trouxe aqui muitas histórias cabeludas. Então, antes dele se apresentar e falar, o maior Complica motivo minha de ele vida. estar aqui, ó, é porque ele falou assim, Gilson, eu tenho um monte de história para contar da Oracle, então, ó, me leva lá que eu vou contar tudo. Então, galera, acompanha aí, hein? Se ele vai contar só a história cabeluda, é bom nem se apresentar, né? É melhor Ele fala meu nome. Meu nome é José. Primeiro eu quero deixar claro que é opinião minha, não é nada do meu empregador. Isso aí é só pra galera deixar uns likes pra gente, tá? Mas falando sério agora, Bruno Cursino, bem-vindo aí, cara. Beleza, obrigado pelo Se bater 1.000 convite. likes, o Cursino vai contar várias histórias. Não, mas cada like... E se você souber uma história que ele não contou, deixa o comentário Aí, ó. pra gente. Não, falando sério agora. Obrigado pelo convite, a gente tá... Fiquei bem contente pela... Quando a gente tava comentando pelo WhatsApp, eu falei, pô, legal, né, as histórias. E aí, cara, falando um pouco de mim, né, eu acho que entrei na Oracle também um pouquinho, um ano depois do Vieira, lá na... Pode ser. Foi 2012. É uma coisa em comum aqui, todos aqui têm bastante tempo já de Oracle, né? Tempo, e na época que a Oracle contratava PJ. Então, eu fui PJ até minha filha nascer. 2015, quando minha primeira filha nasceu, eu virei CLT. Convertido ali. Entrei como CLT. Mas antes basicamente eu vinha de consultoria, mexia com IBS, migração, o DBA-TG, né, que eles chamavam. E aí eu sempre fui consultor, então era meio mercenário, né? Na vida eu mirava ali, eu já... depois que eu entrei... Pagava 5 a mais, ele trocava. Eu trocava dinheiro. Quem nunca, né? Quem nunca? Ah, né? na época de PJ solteiro, pô, não quero mais nem saber, né? Depois que você começa a crescer, você fala, pô, na vida não é só isso. Aí... Com filho, família, né? Não, aí outras as pesam, coisas né? mudam um pouco o cenário. Aí eu entrei em 2012 lá com a CE, em ACS. Fiquei trabalhando lá no time do Delivery Center com a Silvia. Tive muitos desafios lá. Assim, eu acho que a CS deu uma base fundamental para você passar em qualquer área da Oracle lá, porque tudo é muito bem estruturado, processo, tudo lá. Então, fiquei até 2020 lá, quando foi o mesmo sentimento que o Santana falou de... Eu que impregnei o sentimento dele. Tá Então, eu todo mundo indo impregnei. pra cloud, velho. Tá todo mundo indo pra cloud, e aí? Aí eu falei, cara, é verdade. Todo mundo pra cloud. Aí Foi depois disso e depois dele ter que discutir plantão com o time. Pô, montar escala, cara. Putz, grila, montar escala era complicado, meu Deus do céu. Então já Aí- foi lá já com o desafio aí de montar essa escala.
Não, ele Não, lá no... Ele saiu porque tinha que montar esse Não, fala... era uma das partes difíceis de fazer. O trabalho de convencimento do ser humano é complicadíssimo. Inclusive, ó, eu lembro que algumas vezes que eu fui lá na Oracle, era bem legal, né? O Delivery Center, né? Que era aquele aquarião lá, galera com os monitores. 4 monitores, um do lado do outro. Era bem... A gente que tinha criado, aquilo era um Apex rolando com monitoria interna. E todos aqueles dashboards era a gente na raça. Select, pum, e mandava plotar. Funcionava. Funcionava. Era bem legal, bem legal. O Santana ajudou com várias queries ali milagrosas. Pô, mas funcionava bem. E serviu depois, né? Porque quando ele veio trabalhar com a gente lá em Lift, antes de Lift em consultoria, Foi, né? eu falei assim, ó, preciso de alguém que faça um Apex pra mim pra controlar esse negócio de célula. Aí ele falou, tá aqui no Aí só bolso, fez já assim, tá pronto, fez né? crack. Tá bom, vambora. Vambora. Não, e pior que muito... Cara, aquilo ali foi, Legal. foi uma aula tremenda. Foi impressionante. Isso é a parte boa, assim, né? De você estar numa empresa que você consegue crescer, ter ali possibilidade de mudar de área, levar o seu conhecimento e sempre subir um degrauzinho, né? Mesmo que mudou coisa nova, mas toda a bagagem que você adquiriu, que você trabalhou, você tá levando e tá ajudando a outra área, né? Não, isso, cara, a Oracle, ela... Normalmente a cada 4 anos eu trocava de empresa porque eu sentia que eu não estava evoluindo mais. Na hora que você sente que você consegue trocar lá dentro. Então, se você sente que você não está mais evoluindo, você tem as opções lá dentro, você tem... É uma empresa dentro de... Várias empresas dentro de uma empresa. Mas sabe que eu sempre vivi de projetos, né? Consultoria. Então, para mim, assim, cada projeto era um desafio super dinâmico, cada coisa diferente, né? Era uma cultura de uma empresa, cada ano, cada projeto era uma cultura diferente. Então, assim, mesmo eu trabalhando na Oracle por tanto tempo, na verdade eu não sentia muito que eu trabalhava na Oracle. Não enjoa, Eu né? sentia que eu trabalhava nos clientes. Não enjoa, Mas porque é um pouco... Eu vejo, né? A minha experiência é um pouco diferente, né? De vocês, que assim, vocês trabalhavam, né, em outra área e eu sempre fui, né? Você da Oracle, mas pulando... Mas eu sempre na Oracle, mas pulando. Óbvio que a gente, né, convive com as pessoas, né? Então, assim, sempre, né, tem uma identidade. Mas eu não sinto isso. Eu sinto que eu sempre... A dinâmica sempre foi que eu trabalhei em um monte de empresa, mesmo 20 anos aí. Isso tinha sempre pessoas diferentes, né? Sim. Aí, em 2020, né, cara, o Henrique Ferro falou, cara, vamos ver mexer com XACS aqui e tal. Tinha tava saindo do Classic, né, indo pro Gen 2 de Oracle, muito mais maduro e tal. Aí, fiquei um ano como CCM de Exa. E, na sequência, 2021... Aí virei agora na posição atual de Customer Experience, né? Então você cuida da experiência, o CXM. Então toda a experiência dele a gente acaba acompanhando o cliente. E aí você acaba tocando várias outras matérias dentro do cliente. Você pega de A a Z ali de todo tipo de tecnologia, né? E fora que nunca é só técnico lá, cara. Não. Nunca é só técnico. Inclusive, o nome da área que foi criada é Cloud Journey, né? Justamente por existir a preocupação de fazer com que essa jornada seja para o cliente, né, a mais segura, mais consistente, que traga mais rapidamente o valor que o cliente está esperando. Então, assim, o trabalho, por exemplo, do time do Cursino, ele é meio que complementar ao nosso. A gente tem outras equipes complementares também. Então, foi realmente pensado de uma maneira de que essa jornada, né, para a nuvem, para o CI, fosse realmente a que desse o maior retorno ali para o cliente, né, dentro da expectativa. É quase um hotel. Você tem cada um para deixar a sua estadia. E funciona. Uma boa analogia. Mas o interessante, assim, a gente tem clientes em comuns que tem o time Os dois times. Os dois times trabalhando juntos. E aí, a hora que você falou da galera unida, o que dá para ver muito, cara, é que essa juventude que tá entrando aí, os caras são tão sabe, com gana para trabalhar e fazer acontecer, que é um jeito bem legal, cara. Vocês escolheram bem, fizeram bem as entrevistas aí pra pensar na galera. A gente deu sorte com o time. Mas não é só sorte, não. Né? Não. Essa sorte. Sorte é subjetivo Sorte demais. você tá bem preparado no momento certo. A gente, em algum momento ali, acho que talvez no iniciozinho, a gente começou a perceber o quanto era importante saber fazer as entrevistas, né? A gente, inclusive, criou um modelo de entrevista também
para o pessoal que estava chegando. Porque a nossa ideia é trazer pessoal jovem mesmo, né? Nesse, Onde pega mais, né? Onde pega muito rápido. Mas se você for pensar num modelo de serviço escalável igual ao nosso, você tem que ter uma base ali de execução, pessoal mais novo realmente, entendeu? Você não pode fazer uma pirâmide invertida, porque não vai funcionar. Uma hora vai quebrar tudo, né? Então a gente criou um modelo de pesquisa, foi até o Minati que no início, até em consultoria ainda, né? Falei, Minati, vamos montar um modelo aqui das entrevistas, a gente fazer direitinho para ver quais são os tópicos que o cara precisa entender, os skills e tal. E funcionou. Então, assim, hoje a gente tem... A turma é muito boa. De um modo geral, o pessoal de Lift, cara, os caras são muito bons. Né? Legal. Tá bem azeitado. Estou falando de forma até orgulhosa aqui, mas é verdade mesmo, cara. Dá pra ver, né? E como cliente, sorriso, eu posso... assim, né? Não, mas cara, Pô, assim, a gente tem um feedback é muito positivo. E os gerentes são muito bons também. A galera é boa também. Tá vendo? Porque a velocidade de aprendizado deles é muito boa. Então, Vai ter que pagar uma cerveja pro chefe depois, hein? Não, já tem aqui, né? Pega mais uma ali. Show. Enfim, aí finalizou, aí eu tô como Customer Experience, o CXM até hoje. E aí pra galera, assim, que talvez não saiba muito bem o que é um CXM, você quer comentar rapidamente? Cara, o CXM ele cuida basicamente de toda a jornada do cliente em nuvem, né? Então, a partir do momento que o cliente entrou, tem claro que tem a segmentação, né? Mas para clientes enterprise, por exemplo, a gente tem um modelo de atendimento. E um acompanhamento bem próximo da vida técnica dele e da vida de processos do cliente. Então, você tem que saber como que funciona o negócio do cara para você dar um palpite. Então, você tem sugestões de melhoria, sugestão de otimização, onde que ele pode se beneficiar de tal tecnologia que está sendo lançada. A gente vai conversando. Mas isso é só, por exemplo, assim, quando ele vai fazer a migração, quando ele vai... Não, quando ele já durante... está na cloud, quando durante ele... todo o processo, desde o pré, durante e pós. Então, assim, normalmente começa com uma pré-venda, um pessoal trabalhando, aí quando migra, aí é nomeado uma conta e a gente começa a atuar. Mas eu percebi que eu preciso estar bem próximo da pré-venda. Resumindo, é que ele tem que estar é o concierge. Então ele vai ali, vocês vão migrar, tem o time de lift service que faz isso para você. Isso. Se tem um problema, tem o suporte, tem esse time aqui de wellness que vai te ajudar nesse problema. Então ele vai linkando para o cliente. Todas as áreas, até questões fora técnica, entra um pouco de legal, você começa a aprender como é que funciona licenciamento, enfim, é muita... Contato com suporte global, de repente. Também, tudo. Isso é o tudo. que eu vejo bastante. Tudo. Né? Tô com um problema, preciso escalar o chamado. Particularmente, o que eu gosto bem dessa área é porque, assim, você tem uma entrada em praticamente todas as áreas da Oracle com relação a... Você conhece muita gente por estar tendo que atuar na experiência, né? Então, você acaba vivendo toda trajetória, toda jornada, exatamente. Não é só na hora que você tem essa parte de Customer Experience que tem várias empresas implementando hoje em dia. Sim. Pensando Mas acho que precisa, cara, porque se você não sabe o negócio, você não pode falar, põe aí qualquer merda que vai funcionar. Não vai rolar, né? Agora uma dúvida, né? Ou pode falar palavrão aqui, né? Já foi, né? Vai estragar a filmagem. Não. Agora uma dúvida, assim, para ter o CXM, quando contrata o serviço, tem que ter um adicional ali ou... Não, também Já vem junto que são contas, normalmente são contas enterprise, né? Clientes que já tem uma conta, já tem um relacionamento grande, consumo grande, tem um modelo mais dedicado. Boa. Tem alguns outros segmentos de small business também tem, mas é um outro formato. Entendi, beleza. Bom, então, galera, que tem aí contrato com a Oracle e tem necessidade de um CXM, procurar aqui Bruno Cursinho no LinkedIn. Olha lá, aí, pode pedir ajuda dele, que aí ele vai ter o apoio de toda essa galera fera para ajudar ele. Canivete suíço, só vai abrindo assim, ó. E basicamente é isso, né? O cliente tem uma necessidade, um problema, ou precisa de um apoio, ele vai falar com você e você vai ver ali, quem que eu vou pedir um apoio onde... pra ajudar. Cara, que tem muita tecnologia que... Meu background é técnico de infra, banco, um pouco de aplicação, mas tem um universo que eu não toquei ainda, né? Inteligência artificial, Big Data. Aí precisa acionar o time de especialistas lá para... Precisa, senão você não vai dominar... A quantidade de tecnologia nova surgindo é complicado, né? E é fundamental que tenha alguém que entenda realmente o negócio,
vai começar a oferecer determinadas soluções que às vezes o cliente nem sabe que existe. E tá ali no OCI, né? Tá ali na... Até para benchmark, né? Pô, por que você tá rodando aqui, cara? Aqui é mais barato. Mas é importante mesmo, né? Essa aproximação com o cliente nesse momento é muito importante, né? Show. E falando dessa jornada que a gente está nesse tema, né? O que mais vocês poderiam comentar aí que, né, como Lift Service vocês conseguem oferecer para os clientes, né? Desde da pré-venda, né? Do início até a entrega final, né? Nesse momento aí de cloud. Talvez seja interessante definir um pouco o Lift Service, né? O que é. Então, acho que seria melhor começar assim. Todo cliente Oracle que compra Universal Credits, ele está elegível a ter Lift Service. Então, assim, basta ter consumo na OCI e ele pode ter Lift Service. Agora, o que é poder ter, né? Quando foi criado esse modelo de serviço, a ideia era o seguinte: o cliente tem várias cargas de trabalho que quer trazer de algum lugar para botar em OCI. Não interessa onde está, pode ser on-premise, pode ser outra nuvem, não interessa, quer trazer para o OCI. Então, o que Lift Service faz? A gente identifica todo esse workload, né, com o apoio do CXM, identifica tudo que tem que trazer para a nuvem, e aí desse todo, a gente já tem um escopo muito bem definido do que a gente pode trazer ou não. Então, assim, basicamente, as cargas de trabalho, né, que estão dentro desse limite de Lift, a gente traz sem custo adicional para o cliente. Legal. Então, todo esse trabalho, zero custo. Custo adicional. A diferença é, se você tem algo mais complexo, que está fora desse escopo nosso, a gente pode usar, por exemplo, Consult, para fazer a parte mais complexa. Ou ACS, ou um parceiro, enfim. Ou o próprio cliente fala, não, Lift, leva essa parte aqui, esse outro pedaço deixa que eu faço. Não tem problema, isso acontece também. Então, qual que é a grande vantagem aí nessa história toda, né? É que essa jornada, principalmente os clientes estão começando, essa jornada de migração para o OCI é feito por um time que é dedicado a fazer migração. Então, são 100 pessoas ali, mais de 100 pessoas que ficam fazendo migração. Então, a gente já passou por todas as coisas boas e ruins de uma migração, a gente já passou. E sempre que tem, se né? falam e que se documentam. Então, exatamente. Se tem um problema com o cliente, a gente sabe que pode usar essa resolução no outro e pode usar no outro. Então, não passa pelos mesmos problemas duas vezes. Legal. E aí tem a analogia que eu faço, né? O pessoal vai até rir do hambúrguer, né? Aí tem que pensar Lift como se fosse um McDonald's, né? O cara chega lá, define lá, eu quero promoção 1, 2, 3 e 4. A gente já tem o runbook pronto para fazer aquilo. Legal. Né? Então, todo mundo já sabe como é que faz. É muito processual, né? É muito processual. E os métodos também são muito bem definidos. Por quê? Justamente porque a gente tem lá um monte de gente para poder fazer essa execução. Né? Precisa ter um monte de gente. Parceiro também e tal. Só que todo mundo precisa executar de forma igual. Porque, para mim, é o interessante eu ter uma migração de banco feita, por exemplo, no Brasil, que seja igual ou parecido que é feito na Colômbia ou no México, né? Tem que existir uma consistência na execução. Sim. Do mesmo jeito que você pede um Big Mac aqui no Brasil, vai ser igual um que você vai pedir na Colômbia. É essa a ideia. Agora faz mais sentido a analogia. Mas é essa a ideia, entendeu? Legal. É a consistência de que as coisas têm que ser muito... Porque quando você tem mais consistência, você diminui a probabilidade de erro. Né? Se tem um erro, todo mundo já sabe como atuar, porque o erro provavelmente vai ser igual ao que já aconteceu. Já tem processo de como reagir. Então, assim, a gente é muito... E aí, basicamente, é um knowledge base com um cookbook ali bem definido para cada... Para cada tipo de serviço operação, de entrega. isso, para cada tipo de O legal é que pacote de serviço. Quando está entrando o Lift, a decisão da estratégia de como vai migrar, né? É legal que tem umas reuniões de alinhamento antes, qual que é o melhor jeito, aí define a estratégia de migração e executa. E aí vai ver se a gente... tipo DataGuard, Aí entra depois, né? Porque assim, a gente é muito aderente a um modelo de migração, de implementação de projetos em cloud que a Oracle criou, que chama TCM, né? Total Cloud Method. Então, a Lift é muito aderente às fases desse método de implementação de nuvem. Então, você tem lá a fase inicial, que é a fase de engagement, que é quando a gente chega para a gente o pedido. Então, se você for pensar no McDonald's, na hora que o cara chega no caixa, né? Então, tem o time de engagement, né? Depois que o time de engagement trabalha com o time de factory para poder definir o que a gente pode fazer. Aí, depois que definiu, a gente começa a planejar a migração, que é a fase de planning.
porque tem muita coisa que a gente não consegue enxergar na fase de engagement, né? A gente começa a entrar um pouco mais ali. E aí depois tem a execução e depois tem o post-migration, que a gente ajuda o cliente ali um pouquinho depois da migração. Então, esse seria o caminho de Lift, né? E muitas vezes tem consultoria trabalhando junto com a gente para pegar a parte mais complexa, por exemplo, que a gente, né, que não está dentro daquele cardápio de pacote que a gente tem. Porque se a gente for trazer para o conceito de cloud, de migrações para cloud, a gente pode pensar assim. Você tem o lift and shift. Então, até por isso que o nome do nosso time chama Lift. Então, você tem o lift and shift, que é você pega o que você tem de workload na sua casa, em on-premise, você levanta e leva do jeito que está para a cloud. Então, nosso time ele vai pegar a VM, vai migrar do jeito como está, existe. A gente vai pegar o banco, vai migrar com o DataGuard. Então, é o mínimo de alteração, fazendo literalmente um lift and shift, e encaixando na cloud. E aí, a gente vai trabalhar a partir da cloud, com Fast Connect, com as melhores formas de ter interação com o seu ambiente on-premise ou de multi-cloud. Então, usando o conceito de lift and shift. Quando a gente fala de consultoria, a ideia é o quê? O cliente ele precisa ter um replatform, que seria você trabalhar com ajustes, por exemplo, você tem sua aplicação, você quer trabalhar com essa aplicação na cloud, mas você quer utilizar coisas da cloud, você não quer só que seja um lift and shift. Tá. Então, vai ter um time que normalmente você vai ter um custo para poder alterar a sua aplicação para utilizar um Object Storage, para utilizar um Functions, ou você pode também ter um outro time, ou até o mesmo contratando, para fazer uma modernização. E seria você pegar, refazer o seu código, e esse código, você tem um código totalmente novo, um refactoring dele. Então, todas as estratégias que você tem de migração para cloud, a gente consegue ter uma forma de trazer essa modernização para você. Legal. Então, além de todo o serviço ali que vocês fazem para planejar a migração, também tem um olhar para a cloud, como adequar aquelas necessidades do cliente com os serviços que a cloud disponibiliza. E às vezes nem sempre o que o cliente tem é exatamente igual na cloud e às vezes tem soluções até melhores na cloud ali do que o cliente tem e vocês oferecem. Exatamente. Isso, exatamente. A gente já viu Legal. clientes que tiveram, por exemplo, eles foram para a nuvem e eles começaram a utilizar o conceito de Object Storage. E o fato de você estar usando Object Storage, você tira o storage local. Você está tirando, colocando Object Storage. E isso salvou esse cliente de vários problemas, porque o storage estava separado, a VM, por algum motivo, não estava disponível, mas ele conseguiu criar outra VM apontando aquele Object Storage. Não perdeu o Então, dado, tá tem lá uma disponível segregação ainda, muito só boa. na Cara, máquina. acho que isso aí, esse modelo de cloud, eu acho que é o super trunfo das empresas, né? Nossa, Exatamente. É cara. o Lego, né? Você vê o cloud como você Lego, né? desvincula as tecnologias e consegue reaproveitar. Se você comparar com o passado, lembra quantas vezes numa migração a gente se deparava de não ter volume para volume de Raw device. disco, né? Aí você tem que fazer aquele Pra você fazer um adicionar transporte. LVM para poder Isso, estender. você tinha Nossa, arrumar pra que poder fazer trampo. um export de um lugar para o outro, você precisava de uma área comum. não Como é que tinha. arrumava? Demorava Nossa, dias trampo. para conseguir anexar uma área em disco. Hoje na nuvem a Tudo. gente já tá, né, monta, né, o file storage ou mesmo o object storage e a gente consegue fazer essa movimentação. Lembrando que essas áreas não têm limite de capacidade. Se eu precisar de 100 teras, eu vou conseguir uma área disponível para poder fazer uma migração desse tipo. Ah, Isso era impensável. só um ponto importante é que na função CXM você também vê muito FinOps. Então é bacana sem tera, mas aí tem que, né? Tem que olhar, vamos lá ver como é. Exato. Feito por responsável. Exato. Mas dá essa flexibilidade que você não Exato. tinha antes, não Não dá. tinha. É possível, né? E com as velocidades que o cliente precisa e que a gente consegue entregar, porque antes não tinha essa Isso que eu ia opção. falar, fora o custo, é também você ter ali a demanda, né? Porque às vezes você precisa de mais espaço, aí tem que vir um disco de outro lugar, viagem, espera 2 semanas. Hoje não, né? Meio, né? Só... É legal. né? Até pensando no DBA, por exemplo. O DBA antes, ele chegava lá um projetinho, o cara ia começar, coloca 5 dias para instalar o banco, mais 5 para instalar o grid, ele criava o cronograma dele. Hoje em dia, um clique, Pá, é muito fácil. já está criado o DB System com banco, com grid instalado. Você ganha muito tempo ali. Mas é uma das vantagens da cloud é a padronização, né? Um pouco. Isso, e com padrão. Ah, mas você lembra? Porque, cara, você pega os primes, cara. Eu um pouco tempo. Se a gente contar a história de on-premise aqui... Cara, você chegava no cliente, pô, a máquina lá era um HP, o storage era, sei lá, era Sem falar dos homes no banco, cada um... NC,
Estrutura Cara, diferente. o banco era não sei o que. Cara, esse aí era Era SEO tanta era variável. a SEO é um, história de outro, switch outro, banco outro, aí dava um problema, não é você banco, tinha que ficar veio com o tentando cara entender. de SEO, não é SEO, veio com a empresa de história. Quanta sala de crise eu já não estive, que aí você junta todo mundo. Não, aqui tá tudo Tá certo. tudo certo. Aí Cada você um tem que- defendia o cada seu. Não, tá tudo certo. Aí tinha o julgador que ficava perguntando pra cada um: Fábio, como é que tá? Como é que tá? E eu tenho um caso recente, só pra gente materializar isso e resumir, que não é tão recente assim, já faz uns 3 a 4 anos, numa telco que eu atuei, e lá tava dando o famoso Node Eviction, um hack, Ué. 4 nós, e aí na época era... 10203, não, não vou falar os 11203 na nomes, minha. mas assim, era uma máquina de outro fornecedor, o fornecedor da máquina era um, o SEO era outro, o storage era outro e o banco era a Oracle. E assim, Node Eviction, não, o CRS lá deu Node Eviction e capotou. Tá, mas por quê? Vai ver o storage tava demorando a I.O. Mas aí é com o pessoal de storage. Não, mas storage não deu problema. O storage tá ok. Vai ver com o pessoal de rede se não foi latência de rede. E aí fica, não, é SEO porque o kernel do SEO achou os roubos. E aí você fala, cara, e aí? O que eu faço agora? Né? Por isso que até hoje eu falo, eu peguei um pouquinho dessa transição desse contexto para Hexa, né? Eu falo, cara, para mim, particularmente, vindo de tecnologia Oracle, quando veio a ideia do Hexa, eu falei, cara... já resolveu o bolo. Eu cheguei a trabalhar ali na época que tinha HP, AIX, né? Tinha até True 64, já trabalhei com isso também, que é bem mais antigo. E aí você pega o Hexa e fala, cara, vai consolidar o que muito acho que vocês vão lembrar tinha na época, vai consolidar tudo num fornecedor só, você vai se amarrar a um fornecedor. Mas, cara, o seu problema, você vai reclamar para uma pessoa só. Então tem o bônus e o ônus, né? Eu acho que hoje, vendo aí como estão as coisas, acho que ter o Hexa para quem roda Oracle, até Appliance para outras coisas, é o melhor dos mundos, que você tem ali tudo numa caixa só, coisa que já foi testada, homologada várias vezes, aplicado patch várias vezes, você pode fazer que, sim, não vai ter problema de incompatibilidade entre os hardwares, firmas e tudo mais, né? Mas eu estou vendo bastante cliente fazendo esse movimento. Tudo que está em Oracle, põe na nuvem Oracle que performa. Esse é o ponto que eu ia falar. E trazendo para cloud, a gente tem essa questão de ter isso também em cloud, né? Porque você vai ter os serviços dentro de uma cloud que tem o contexto daquela cloud, né? Que depois a gente vai entrar talvez no papo ali multi-cloud, mas tem serviços que faz mais sentido estar na cloud X e conversar com outros serviços que faz mais sentido estar na cloud Y, né? E aí, trazendo até esse ponto que você comentou um pouco antes, perfil dos consultores. Acho que... Só um parênteses, olha a manobra dela para trazer a cerveja para gente. Pode trazer aqui, não tem problema. E a gente tá vendo ali a manobra, mas pode passar aqui pra gente. Desculpa aí, Santana, não, fazendo um gancho ali no que você comentou antes, a gente tem uma diferença de perfil hoje em dia. Então, como eu falei que o trabalho de um DBA você não pode mais achar que você vai ficar perdendo várias horas instalando um banco, instalando grid, preparando, você vai pedir o SEO para uma pessoa de SEO. Hoje em dia, um DBA que ele trabalha com o OCI, trabalha com qualquer cloud, ele tem que entender como é que funciona a cloud como um todo. Então, ele tem que saber o que é um cider block, como que funciona um cider block, como calcular um cider block, como que as redes se interligam. Rio de pages. Como funciona o sistema operativo, o sistema operacional. Porque mudou, ele vai gastar mais tempo com outras coisas, ele tem que entender como que estão os componentes em volta para ele conseguir trabalhar. Porque você não vai mais trabalhar com um banco ou dois, você vai trabalhar com vários. Você tem que saber como esses bancos vão se conversar. Porque você não vai conseguir ter uma pessoa só de redes na sua empresa, você não vai ter só uma pessoa de sistema operacional, porque se for pensar, está tudo automatizado essa questão. Então, está mudando a característica dos consultores e todo mundo tem que se adaptar. E vale comentar que eles precisam entender como essa automação pode auxiliar no trabalho dele. Ou seja, não, né, principalmente para os mais experientes que tinham, né, todo esse trabalho, né, de fazer na mão, né, de que agora ele não tem que preocupar com uma necessidade de ir manualmente, né, alterar algum componente. Principalmente que agora nós temos os componentes PaaS, né, Platform as a Service, e que tem toda essa automação embutida. Então ele tem que trabalhar com essa automação para chegar na solução. E sabendo isso, ele vai conseguir ser muito mais produtivo. Só um anexo nisso aí que eu acho que é importantíssimo. Nenhuma das análises de automação e otimização, a gente conseguiu ter um saving de 10% no contrato anual de um cliente. Um contrato de 1,5 milhão. Ele economizou 150 mil só com scale up, scale down, entendendo o movimento. Então, cara... A usabilidade ali, só deixando no ar o que realmente tiver... Que realmente Olha a malha bet de noite, aumenta...
processa, diminui no Tem atendimento. esquema, né? Black Friday você não tem que ter uma caixa gigantesca e usar um pouquinho, porque um dia você vai precisar de tudo. Você consegue fazer um scale. Inclusive, esse ponto é um que eu vejo muitas vezes a galera confundir quando você fala o que que é Cloud Computing. Até esses dias eu falei, o que que é um data center e Cloud Computing? Qual que é a diferença, né? E o pessoal às vezes não entende o conceito. Cloud Computing é ter um monte de máquina na nuvem que você não sabe onde está. Ok, mas mais do que isso é o serviço que a cloud provê, né? Essa possibilidade de você ter ali máquinas e serviços a um clique e poder escalar e reduzir virtualmente sem se preocupar com o atraso ali, como é a parte física, né? Se agora você está em um data center XYZ, não interessa, eu só quero 10 máquinas, agora eu quero 15, agora eu quero 5, e você faz isso com um clique, né? Eu já vi alguns painéis de alguns executivos falando disso. O movimento é natural, vai precisar ir para a cloud. Talvez no MVP, depois vai crescendo e tal. Mas é um negócio que... cara, todo mundo... Eu atendo pilar de retail. Retail no Brasil tá complicado, né, meu? Então, todo mundo quer ter saving, cara. Não existe. Para sobrevivência mesmo do negócio, precisa ter esse saving. Mas tem aquela frase, assim, né? Falando que hoje, grande parte das empresas... Não é questão se vão para a cloud, a questão é quando vão para a cloud, né? Exatamente. Mas aí eu já vou puxar uma polêmica aqui pra gente falar, né? E aqueles casos que a gente já ouviu de pessoas que foram e voltaram, né? Vocês têm algum caso, experiência? O que pode ter acontecido? Às vezes é adequação, às vezes é uma visão ali que não foi bem mapeado. Caso de voltar... Caso de voltar também, assim, o que eu escutei, não tive clientes assim, mas talvez por regras de compliance, quando faz um movimento não planejado, não alinhado com outra área de compliance, precisa ter, para atender LGPD e tal, talvez fale assim, cara, volta, alinha quais são os dados sensíveis que você tem que avaliar e aí faz o movimento. Mas, assim, meus clientes estão, graças a Deus, estão todos em cloud. Esse ponto que você comentou é algo interessante, né? Até que ponto o cloud resolve tudo, né? Exato. Até que ponto... Acho que esse, na verdade, é o ponto principal mesmo. Assim, eu vejo, assim, existe uma tendência e tá todo mundo indo para cloud, isso aí é inegável. E é um processo que eu acho que é irreversível, né? Só que tem coisa de nicho que eu acho que vai continuar on-premise, mas assim, muito... Como tem mainframe hoje, até hoje tem mainframe. Até hoje. Nossa. Pô, e roda bem, cara. Tem coisa que roda muito bem lá. E para aquele nicho, talvez não tenha nada melhor que o próprio mainframe, né? Então, acho que tem determinadas situações, aí tem que ser estudada, tem que ter todo um entendimento que, de repente, melhor é ficar on-premise, né? Mas existe até um debate de monolito com microserviços até hoje, né? Também, isso é um debate meio... Não existe um mundo perfeito, assim, cara. A gente tem que se beneficiar da adição de opções que antes não existia. Exatamente. E aí estuda e vê qual que é melhor, entendeu? Às vezes o que volta é um movimento que você não estava preparado. Então, uma conectividade que você não tinha e você achou que com aquela conectividade... Porque você estava num ambiente on-premise, com tudo ligado em cabo. Às vezes você não contratou um link que é adequado para o que você precisa e você tentou ir. Mas essa volta vai ser muito rápida e a pessoa pode se adaptar. Sim. Agora, você ter uma pessoa, um cliente que passa 2, 3 anos na cloud e volta, eu acho muito difícil. Porque se ele conseguiu estabelecer o ambiente dele, ele utilizou essa automação. Porque a magia da cloud é você ter uma automação e essa automação suprir várias atividades que você necessitava. Quando você fecha o business case, é tudo lindo, né? Você fala, cara, fechou o business case. Aí, pô, se você não controlar também, né? Talvez pode ser uma hipótese, né? Se o cara não controlar, vem a conta lá em cima, aí o cara fala, pô, a sensação de não ter um controle e gastar mais pode desencadear uma volta. Porque o recurso computacional no on-premise era limitado ao tamanho do seu data center. Né? Agora não tem mais isso. Não. Cara. O cara tem que controlar, porque senão... Igual conta de luz, pô. Exato. Né? Agora, puxando o que o Santana estava comentando agora há pouco com relação a essa mudança dos consultores, né, para essa visão de cloud, o que vocês estão sentindo aí pela experiência de vocês, ainda mais nessa fase que vocês estão, né, de área relativamente nova, cresceu bastante as pessoas, o trabalho que vocês fizeram para contratar profissionais ali que tem dado muito certo, né? Como que vocês estão vendo esses profissionais hoje, tanto dos mais experientes como com os que estão entrando ali na área como júnior, para esse mundo cloud, para esse novo mundo aí de tecnologia? Eu vou dar até um exemplo do que o Minati comentou ali de o que é um PaaS. Então, a gente treinou muitas pessoas, a gente formou muitos DBAs lá no nosso time.
Então, eu tinha o conhecimento de DBA, tinham pessoas que eu treinei que treinaram outras como DBA. E essas pessoas já foram treinadas no ambiente cloud. Então, elas sabem migrar um banco, elas sabem criar um data guard, elas sabem até configurar o Golden Gate, mas não sabem instalar um grid. Elas não sabem fazer a instalação de um banco com o Run Installer. VirtualBox. Então, a gente já teve situações... até sabem porque no primeiro dia a gente colocou naqueles 3 meses para fazer. Mas elas não têm experiência de fazer isso no dia a dia. Fizeram só no treinamento. Então, a gente já teve Às vezes situações... o ponto, assim, só um parênteses, desculpa te interromper, mas às vezes vendo essa questão, talvez o ponto é assim também, né? Será que precisaria ir tão a fundo com o cloud? Então, aí que eu vou trazer ali. um exemplo do que já aconteceu. Então, a gente já teve situações onde o cliente ele não podia ir para um PaaS, ou ele não queria ir para um PaaS. Ele queria para uma VM, que ele queria trazer a VM do jeito que ele tinha lá, com as licenças, todo o jeitinho que ele tinha, com o nível de patch, ele não queria alterar. Então, a gente teve que fazer essa instalação. E a gente viu que o consultor ele não conseguia fazer aquilo, e a gente nos tocou que ele nunca tinha feito por um ambiente daquele estilo. E aí você vê essa diferença, pessoas que estão trabalhando muito com o novo, e aí coisas antigas a gente teve que colocar pessoas que já conheciam, e aí ter todo aquele trabalho que eu comentei de fazer a instalação do grid, fazer a instalação do banco, aplicar os patchzinhos, que você hoje em dia está automatizado. Mas aí tem muito a ver com isso que eu estava falando da pirâmide que a gente tem lá de consultores, né? A maioria dos trabalhos que a gente faz, não é necessário que o cara tenha conhecimento nesse nível que você falou, de lá dar um Run Installer e tal. Quase o Bitbyte ali, mas né? a gente precisa de ter gente sênior também para poder ajudar nisso aí, entendeu? Sim, Que aí legal. a gente realoca as Que aí- pessoas que que aí precisam. já aloca as E pessoas. equilibra, né, também ali a... Exatamente. Eu reforço, Equipe. né? Aí é vivência, né? A vivência desse time que ajuda todos os demais, né? Legal. Por conta desse, né? Da quantidade de projetos que eles participaram, que é essa, né? Isso é deles, né? Não se aprende, não existe curso, né? Para ensinar isso. E é esse que é a riqueza Tá que vendo? eles contribuem. Lembrei de uma história. Você queria muito contar a história. Vai lá. Ele tava aqui, qual o momento certo para contar? Não. Vai lá, Bruno. Não, conta pô, a mas Tem a sua ver comigo? Não. É que, na verdade... Eu não queria falar, mas eu tava vendo aqui já se coçando ali, doido Pô, pra cara, contar a meu, história. Vou contar uma coisa. O Cozino, desculpa, o Cursino, ele começa a ficar rosinha a bochecha dele quando ele tem uma história. Não, cara. É mas tipo eu- um aviso. É porque quando eu comecei... Deixa eu, né? Chama eu. Não, então, quando eu comecei como consultor, não era essa mamata do... Pô, eu tenho... Cara, mamata. Não, mamata porque... Pelo perfil do Santana, porque tem consultor Não era chamando só de... apertar um botão, né? Que tudo Não, funcionava. chama ele de pai. O cara chama... Cara, tem consultor que fala, pô, meu pai... Não sei, pô, tá vendo? É um carinho... Cara, quando eu fui lá, comecei a vida, tinha que instalar o EBS. 10 alguma coisa. 11.2 era o EBS velho. Fui instalar, cara. O cara me deixou o manual, falou que leia, depois você volta. Database Concepts. Tá. Cara, foi muito assim, cara. Eu comecei a falar, não é possível. Não, esse era Aí- o site, né? Today's DBA. Cara, aí você vai e instala. Aí eu ia lá cara, no mestre Ivanilson, esse cara que me forjou no aço. Ele chegou pra mim e falou, cara, eu ia do lado da mesa dele, ficava perguntando. Ele falou, ele nem olhava pra mim, me ignorava assim, ó. Aí eu falava, não é possível. Ficava aqueles minutos de silêncio, gerava um incômodo. Eu falei, porra, tá aí culpado. Cara, eu fiz isso umas 5 vezes ali, querendo atenção. Ah, meu, na sexta eu cheguei, cara, eu já fiz isso, não funcionou nada. Aí ele põe o óculos assim, ó, agora você tá bom, agora eu vou te responder. Cara, é muita sacanagem, mas isso aí, você pega qualquer bucha, você começa a ler e fazer troubleshooting. Mas é engraçado o jeito de ensinar, né? Você vê, É de pessoa a pessoa. Mas aí você aprendeu vários jeitos de não fazer. Cara, mas o Santana é muito carinhoso com a galera lá. Não, eu tô aí com uns 25 filhos já, de pessoas Tá que eu vendo? É treinei. muito, meu. Vários vieram aqui já. Legal. Muito bom. Inclusive já comentaram também, né? Tem, Já. tem alguns que não comentaram. Aí eu vi, galera. Você que não comentou, pelo menos deixa lá. Deixa ali no depois comentário escrever. Não, escrito. Ó, esqueci, o mas Guilherme foi meu pai. Meu pai Guilherme é famoso aí, meu. Até. É o padrinho, né? Padrinho. The God de Santana. Meu, mas é verdade, nossa senhora. Tá louco.
Boa, boa. Bom, conta outra história. Eu sei que você quer contar a história. Não, já essa aí foi pauta. Eu falei, Não, calma que aparece. Daqui a pouco aparece, precisa ter a pauta. O Aí, termômetro aparece. Aí vem. Legal, legal. Bom, e agora falando, continuando, né, dessa parte de cloud, o que vocês têm para contar sobre esse ano, dos desafios, dos projetos, do crescimento da área, ou também, né, de repente, a gente falou muito aí dos recursos, dos profissionais e a equipe está crescendo, se alguém de repente se interessar e quiser mandar um currículo aí para o pessoal, avaliar, né, como é que faz? A gente enfrentou aí, eu diria que no nosso primeiro ano, né, a gente enfrentou um crescimento vertiginoso, né? De um volume gigantesco de projetos chegando, e a gente aí realmente não tinha gente suficiente para poder fazer a execução do volume todo que a gente estava esperando, né? Mas no meio do caminho foram acontecendo algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, e aí é a perspicácia de você poder utilizar os recursos que você tem da melhor maneira possível. Então, aconteceram dois fatores que, para mim, foram fundamentais ali de lift, do nosso crescimento. O primeiro dele foi o seguinte: em algum momento, um grupo de pessoas dos Estados Unidos veio trabalhar com a gente. Foram 20 e poucas pessoas, né? 30 pessoas. 30 pessoas. Dos Estados Unidos. Então, Legal. E, pô, quando eu olhei, eu falei, cara, Como é que a gente vai fazer isso aqui, cara? Os caras não falam português, só falam inglês e tal. E aí a gente começou, vamos dar um jeito aqui e tal. A gente começou a treinar os caras e foi funcionando. Os caras conseguiam fazer e tal. Aí chegaram para mim, uns 2 meses depois, tem mais 30 indianos vindo pro seu time. Choque cultural, cara. A gente teve que aprender. Então, esse é o modelo que a gente falou de escalabilidade. A gente consegue... A gente conseguiu. O nosso modelo de lift, né, a fábrica nossa, a gente criou um modelo que é tão bacana. Escalou para fora. Escalou para fora. Legal. Já era LAD, escalou para os Estados Unidos E agora é Índia. Escalou para a Índia. Legal. E aí, pô, a gente começou a falar assim, vem cá, e se a gente usasse o pessoal da Índia para fazer migração durante a noite? Porque se a gente funciona como uma fábrica, por que a gente tem que parar às 6 horas da tarde, né? Exatamente. Continua migrando à noite. E aí a gente criou o que a gente chama de lift double shift. Que, inclusive o Otero, José Otero, que era lá que trabalhava em ACS com a gente, que hoje está gerenciando esse time. Então ele tem 28 indianos lá trabalhando com ele, Exato. fazendo esse double shift, ou seja, a gente faz a migração durante o dia aqui em LAD, aí tem uma mudança de turno ali, né, um shiftzinho, e passa o pessoal da Índia executando. Então a gente conseguiu aumentar nosso throughput de migração. E fica 24/7 praticamente. A gente não chega a 24/7, mas é próximo de... Por isso que a gente chama de double shift, né? Não é um follow the sun. Não é follow the sun, a gente é double shift. Então, mas a gente conseguiu um aumento de throughput de migração gigantesco com esse pessoal da Índia. Os caras são muito bons. O pessoal trabalhava na CS, da Índia lá na CS. Então, já sabiam banco, já sabiam fazer upgrade, sabiam migração, sabiam um monte de coisa. Foi muito legal. E o pessoal dos Estados Unidos que veio trabalhar com a gente, era um time que tinha lá que era dedicado a fazer migração do CI Classic para o Gen 2. Então, a gente aproveitou todo esse conhecimento que eles tinham também. Então, acho que o grande aprendizado nisso tudo foi a história do modelo mental, né? A cabeça é diferente. Então, vamos tentar aproveitar o melhor que a cabeça de cada um tem. Montar um pipeline para todos. Né? Com empatia. Com empatia e eu respeitando as opiniões, porque às vezes tem muita gente que fala, não, pô, a minha ideia aqui é melhor, então vai ser assim. Não, Acontece. Lógico, acontece. E a gente aceitava muito o que eles falavam, Aceitávamos. entendeu? Pô, Marcelo, desse jeito, a gente, realmente, o nosso modelo mental, às vezes, não permite a gente ter a mesma ideia do cara. É uma coisa muito interessante, né? Entendi. Porque a cultura deles é outra. Sim. E a gente respeita isso, né? A gente fala, vamos ouvir. De repente tem um negócio bom lá que a gente não consegue pensar. E é isso que é legal, que a gente tinha um modelo. A gente tinha um modelo onde a gente treinou as pessoas, a gente foi criando, definindo como fazer as migrações. Vir essas pessoas e testar esse modelo, melhorou muito o nosso modelo. Porque a gente viu que a gente tinha muita coisa para melhorar, para poder aceitar. Legal. Quando veio o pessoal de offshore, que a gente chama de offshore, esse pessoal que fica offshore, trabalhando em outro lugar. A gente entendeu também, vamos ajustar para eles. E aí, criando esse modelo, a gente não gera aquele desconfiança do cliente, do tipo, mas vai colocar uma pessoa da Índia para mexer no meu banco? É uma pessoa da Índia trabalhando com o nosso modelo, com os nossos runbooks, com os nossos playbooks. Consistência é o que eu tô falando. Uma equipe só. É uma equipe só. É uma equipe que vai fazer do mesmo jeito. Isso é bem legal, cara. Isso aí. Na verdade, a gente criou esse modelo, é um modelo novo. Eu diria que é um modelo. Quando você falou de Lego, você chegou a comentar alguma coisa de Lego aqui. Sim. O que a gente está fazendo aqui é algo novo. É uma inovação em termos de entrega de serviço, como se fosse um Lego de serviço. Né, que a gente vai montando mesmo. Tanto que o Minati, que é o cara que faz os pacotes,
Quando a gente vai oferecer um serviço de lift, a gente vai montando os pacotes. A gente vai encaixando as peças ali para levar o workload todo, entendeu? Então, assim, a gente meio que evoluiu o serviço aproveitando a padronização da nuvem, né? Porque antigamente não ia conseguir fazer isso nunca. Exato. Jamais, né? É tudo customizado. Conectividade. Agora, com o cloud, você consegue fazer um serviço, né, padrão ali. E é isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente está escalando, né? Sim. Inclusive, a gente mede a satisfação dos nossos clientes. Depois que a gente migra, a gente vai perguntar, e aí? Né? A gente usa o NPS, não sei se já ouviu falar. É o Net Promoter Score. Você já viu aquele... Deu uma nota de quanto você indicaria para o seu amigo, né, de 0 a 10. No Net Promoter Score, a gente só considera positivo o valor 9 e 10. 8 para baixo não considera. Tá bom. A gente está com 80% de aprovação. Ou seja, 80% dos nossos clientes consideram nota 9 ou 10. O nível que a gente Isso chegou. é bom demais, hein? É. Isso aí, ó, vamos copiar, hein? Você já patentearam essa ideia? Sabe, aí eu vou até trazer um ponto que eu acho interessante dessa parte de empatia, de você trabalhar com um time diverso, de muitas culturas. Algo que é legal que aconteceu, a gente recebeu o time, a gente contratou pessoas da Colômbia, Brasil, no início para trabalharem juntos. Eu, começando como gerente, coloquei eles para trabalharem juntos. O Brasil não falava espanhol e Colômbia não falava português. Eles foram se virando no inglês, eu junto ali, eu também falava um pouco de espanhol, que eu tinha começado a estudar, a Oracle pagou para estudar espanhol, então eu fui aprendendo, mas não falava nada do que eu falo hoje em dia. E todo mundo junto ali. O que foi legal, a Oracle pagou para o pessoal do Brasil falar espanhol, ter aula de espanhol, e da Colômbia eu exigi que eles aprendessem a falar português também. Mas eu não precisei exigir, eles sentiram essa necessidade. Então eles começaram a aprender. Hoje em dia, você até conheceu a Camila naquele projeto que você trabalhou com a Camila, a gente. Mariana. A Mariana, o Felipe, todos eles falam português. Falam melhor português do que eu. Então a gente fez um investimento ali. Pô. Eles conseguem. Não, eu tô falando. Cara, o cara fala português. Não, mas não é difícil, né? Não tem gíria. Então, um português limpo, né? Tá vendo, um português cara? limpo. Português Não, mas fanho, né? você ouve elas. Fala, escreve bem, cara. Tipo, Caramba, meu. Aí tem uma gerente minha também, a Anne, que em dezembro entrou com a gente, já entrou nessa ideia, já tá falando português. Então a gente criou um time em LAD que consegue trabalhar em qualquer cliente, tanto em LAD quanto no Brasil. Aqui também consegue trabalhar, a gente tem muitas histórias assim. Então, esse ponto também foi muito legal da forma que a gente estruturou lá. Boa, agora mais uma história aí pra complementar aí, uma revelação aqui bombástica, hein? É uma brincadeira. Mas é uma revelação. Achei que a Cursina ia falar que me ama. Não foi nada. Não levantei a mão, não levantei a mão. Rosa ainda. Ó, o Não, Cursino não tava fui aqui, eu. ó. Deixa eu. Mas falando disso, né, com as experiências que eu tive ano passado, eu comecei a fazer espanhol com a indicação do pessoal, né, do Lift Services, e até hoje eu tô fazendo. Muito bom. Eu, Isso aí, cara. professor lá da Espanha, ele é espanhol, mas já morou no Brasil, agora ele tá na Espanha de volta. E o mais legal é que ele já morou, ele sabe os macetes, digamos Pra assim, da aprender a língua falar rápido, portuguesa né? com o espanhol, cara. E isso tá me ajudando bastante. Eu estou trabalhando há 6 meses. Agora tem Muy história, bien. tem uma história desse negócio de falar espanhol. Aí, ó. Lembra que eu comentei aqui que me ofereceram para ser o gerente de implementação dos Engine Systems na América Latina? Eu não falava espanhol. Então isso que eu ia perguntar, né? Que é um desafio, porque o espanhol a gente acha que que é faz? simples, Não, mas não é. quando a gente vai ver, não é tão simples. Mas pra não. gente é mais fácil falar espanhol do que eles falarem português, porque a gente tá mais exposto ao espanhol do que eles ao português. Mas aí essa história foi interessante. Aí tô eu lá, trabalhando praticamente remoto, porque era a América Latina inteira, não tinha como estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o tempo inteiro, né, fazendo reunião. E, cara, e quando você não entende muito bem, que a primeira coisa que você faz é aumentar o volume, né? Você vai você tentando ouvir aquilo... Pô, processador de transmissão a Linguagem. SAP lá consumindo todo Torre o de Babel processador. aí na cabeça. E aí passou um mês, passou 2, cara. Aí eu ia dormir de noite e começava a escutar um barulhinho assim, no ouvido. Eu falei, ih, o que tá acontecendo? Aí eu fui no médico. Aí eu fiz aquele teste de audição, Audiometria. É. e o médico falou, você tá começando a perder um pouquinho aqui, mas é reversível e tal. Eu falei, cara, não é possível, eu trabalho de casa. Aí o cara falou, mas você trabalha em lugar barulhento, obra? Eu falei, não, eu sou engenheiro, mas eu trabalho de casa e tal. Ele falou, mas você escuta música muito alto, com fone de ouvido? Eu falei, putz, é isso, cara. Aí eu lembrei que eu ficava o dia inteiro de fone, volume máximo para tentar escutar o pessoal.
Aí eu falei, expliquei pra ele, que eu fico escutando, então abaixa o volume. Foi aí que eu comecei a ter que aprender espanhol, ouvindo baixo. Fica a dica. Se você não fala espanhol, aumenta o volume. Por pouco tempo, senão você vai ter problema. No máximo você perde Inclusive, essa vai pra um corte, hein, galera? Essa aí foi... Eu aprendi espanhol perdendo a audição. É porque fica surdo, você fala qualquer coisa. Né? Aprenda espanhol e perca a audição, é só aqui. Né? Isso aí, facinho. Mas aí, fazendo um parênteses dessas histórias de línguas, né? Eu tive uma experiência com os indianos, no outro projeto lá de uma telco que a gente fez por um tempo lá de ACS, né? E aí os indianos vieram pro Brasil e eu fiquei ali, assim, mais de um ano falando praticamente todos os dias. E eu comecei a sonhar, cara, falando inglês, que é a coisa mais louca que tem. Não sei se alguém já aconteceu com isso. Sim. Mas às vezes você tá num nível assim, tão que você... Como eu passava ali 10 a 12 horas falando inglês com o pessoal o tempo todo e pensando em inglês, cara, eu ia pra casa meio pilhado. Às vezes, aquelas coisas que você pensa mentalmente em português, eu começava a pensar em inglês. E aí eu ia dormir e eu começava a sonhar em inglês, cara. Que doideira, né? Mas quando você tem a necessidade, cara, quando eu saí da faculdade, eu consegui, porque eu era instrutor na faculdade de banco de dados, mas eu não falava inglês. A família nunca teve condições de me pagar, tudo. E eu fui aprender inglês, porque eu passei na IBM. O meu gerente na época falou, o seu nível de banco, de código está muito bom, a gente precisa de alguém assim, mas você não fala inglês, e você vai trabalhar com o pessoal da Índia em um time Follow the Sun. Já colocou o pessoal mais difícil para aprender inglês, né, cara? Então eles me colocaram... Mas eu acho que foi pela aparência. Não, porque eles queriam alguém que tivesse empatia comigo. Eu falei, claro, não, porque eu queria, na época eu estava saindo da faculdade, IBM era um puta nome, então eu falei, não, aceito. Aí ele falou, você vai ter que aprender inglês. Então eu entrei, cara, eu acho que eu passava das 6 da tarde até meia-noite, ouvindo podcast, ouvindo tudo, para melhorar meu inglês, para conseguir conversar com o pessoal. E aí eu senti, tipo, a mesma situação. Em 3 meses eu comecei a conseguir ouvir o que o pessoal falava. Em 1 ano eu comecei a conseguir conversar e era só o pessoal da Índia. Então me acostumei muito ao sotaque deles, como falar cantando, como ouvir eles falando cantando. E eu, cara, aprendi inglês dessa forma. Até hoje você fala indiano também, né? Até hoje eu falo indiano. Tanto que o bom é que aí eu sempre estou exposto a trabalhar com ele. E eu entendo o que eles estão falando muito bem. Então, isso de aprender e ter que... Foi algo que foi muito bom para mim de me jogar. Sim. Então, sempre tive as empresas acabando pagando. Uma experiência. E a parte do inglês indiano é realmente porque a gente acaba... Quem trabalha com TI, em algum momento vai falar um indiano, né? E quem não está tão acostumado, parece que está falando grego, assim, né? Porque o sotaque é muito mais puxado. É puxado. Bom, galera, estamos retomando aqui, tá? E eu fiquei sabendo de uma notícia que vocês vão saber em primeira mão. Depois de tanto tempo com experiência com o Golden Gate, ter trabalhado, eu tenho uma pessoa aqui que tem muito mais experiência que eu, né? E ele falou que já trabalhou com o Golden Gate antes do produto ser da Oracle. Então, ele trabalhou com o Golden Gate quando existia a empresa Golden Gate. Então, conta essa resenha pra gente. Vamos lá. Então, quando eu estava lá na IBM, eu comecei a trabalhar na que era um... Tira isso aí, eu acho que não é bom falar de cliente. Então, era um Então, quando eu trabalhava com uma telco de fora, não era do Brasil, e eles tinham essa ferramenta para fazer a replicação de billing, de tudo que eles tinham da empresa que cuidava do billing, para eles, através do Golden Gate. Então, eu aprendi, eu acho que foi até 1 ano depois do que eu comecei a utilizar o Golden Gate com eles, a Oracle comprou e transformou na ferramenta que é hoje em dia, que agora tem até uma empresa aqui no Brasil, que é referência na implementação de super respeitado. Super respeitado. Vasta tem muita experiência. Então, aí de implementação você deve ter muito mais experiência que eu. Mas de tempo eu tive esse contato com o Golden Gate antes e foi muito bom. Então eu vi a ferramenta evoluindo. A gente tinha, naquela época, era algo muito mais customizado do que é hoje em dia. Então, eu vi ela trabalhando com o modo clássico, depois eu vi ela mudando para o modo integrado, que é outra história. É muito mais fácil. E agora tem um microserviços aí que também hoje em dia, com microserviço, as a service. Então, essa ferramenta está muito boa, ela está muito legal, mas ela tem que ser muito bem estudada para implementar. Porque ela é uma arma muito boa, mas tem que ser usada na hora certa. É quase uma bala de prata ali. Então, numa migração... 90% eu digo que o DataGuard resolve porque você vai fazer uma migração bloco a bloco. Você tem ali a cópia do seu banco de uma maneira igual, onde se der um erro, o banco não vai subir. Por quê? Porque
o dado não foi copiado, o banco não está íntegro, não vai subir. Quando você está trabalhando com o Golden Gate fazendo uma cópia, eu digo que é 70% planejamento, 30% a implementação em si. Por quê? Você tem que entender o ambiente, você tem que entender o modelo de dados, se tem índice, onde tem PK, onde não tem, como que você vai fazer essa replicação, se tem espaço em disco, se não tem, quantos hopes, como que vai ser essa integração que você vai fazer. O que é suportado, o que não é O suportado. que não é suportado. Evitar você deixar muito complexa, porque quando você torna muito complexa, colocando tabela, se você erra um nome de tabela, ele não vai te avisar, porque para ele aquela tabela um dia vai ser replicada. Então, tem o risco de você estar replicando, achando que está tudo certo, e uma tabela não foi, para o seu cliente, você não fez uma migração correta. Com DataGuard não acontece isso. Então, tem que conhecer muito bem. A gente já viu casos onde pessoas que não conheciam fizeram uma implementação que não foi boa, e a gente teve que corrigir. Então, é algo que você tem que estar muito bem. E para upgrade? Upgrade do banco utilizando o Golden Gate para fazer um rollback é algo legal, mas se aplica da mesma maneira. É que eu nunca peguei esse tipo de cenário. Mas não é muito diferente de uma migração. Você utiliza ele para fazer uma replicação reversa. Então, você imagine, você pode fazer na ida, que eu acho que é o correto, porque se você usa o Golden Gate na ida... Origem... Não é obrigatório, porque você pode fazer um DataGuard, virou, você faz o upgrade e utiliza o Golden Gate porque você vai estar numa release com downgrade. Então, você pode fazer dessa forma. Tá. Só que qual que é o problema de você fazer dessa forma? Você nunca testou. Então, na hora O comportamento pode mudar. porque você vira, aplicação, cliente, todo mundo feliz, virei meu ambiente, e você lá, meu Deus, tem que preparar a volta, não tem lag. Você nunca soube se aquilo lá estava funcionando ou não. Entendi. Então, se você já faz a replicação de ida, você tem aquele tempo. Então, até essa parte de Golden Gate, a gente pede mais tempo, não para implementação, mas sim para fazer com que essa replicação esteja funcionando sem nenhum problema durante o tempo, porque você tem que ter os ajustes. Legal. E tem os cenários de migração, né, com o Golden Gate. E ainda, se você está trabalhando com uma aplicação, você ainda pode usar o Golden Gate apoiando na mudança do modelo de dados do ambiente destino. Que é um jeito mais avançado. Não, mas aí eu imagino que o planejamento disso leva-se muito ainda, mais, né? Imagina que você ainda você tem que também, né, modelos de prever o retorno também, né? Caramba. Você virou e às vezes você pode desfazer essas modificações e voltar para o ambiente original. Sim, Então, assim, torna-se... É uma ferramenta poderosíssima, né? E que permite também esse tipo de cenário. Exato, e aí fazendo o comparativo ali, né? Aproveitando o gancho do Santana, né? DataGuard, a gente está falando de migração ali física, Golden Gate migração lógica. E tem uma vantagem interessante do Golden Gate, embora mais complexo, que é o caso da volta, né? Quando você fazia DataGuard, você fez switch over, virou, falou, valeu, vida que segue dali para frente. Você não consegue desvoltar. Fez lá, abriu a aplicação, vida que segue dali para frente. Com o Golden Gate, o que a gente chama de Golden Gate reverso, né? Você consegue fazer a ida, se daqui uma semana você descobre que, putz, deu ruim. Não era o que eu queria, ou faltou algo, de repente... Ou a performance não tá boa. Vamos resolver. Não consigo, tá impactando meu negócio. O que acontece em poucos casos, mas você tem ainda, digamos que essa carta na manga de voltar com o Golden Gate reverso. Então... isso acaba sendo até uma solução que só o Golden Gate, como ferramenta, consegue entregar. Fazendo jabá aí, galera. Mas muito bem implementado, pessoal. Quem não conhece, faça um treinamento. Mas uma coisa interessante que o Santana estava comentando é o planejamento, né? É a ênfase nessa fase. Eu acho que muitas vezes o pessoal... Né, é cultural aqui. Não precisa planejar muito não. E aí, cara... É 1000 vezes pior do que você gastar tempo planejando e fazer direito. Inclusive, tem até um ponto interessante, que quando a gente começou com a ideia de fazer Lift, a gente não queria ter PM, o Project Manager, né? Para os projetos, porque a gente achou que era sempre coisa mais simples, né? Só que a gente foi percebendo que não só os projetos são simples, né? Ou complexos, mas o cliente é complexo também. É pessoa, né? Envolveu pessoa? Não é só pessoa, mas às vezes tem cliente gigantesco. Às vezes você vai pedir um IP, você leva uma semana. Tem que falar com 60 pessoas. Então foi aí que a gente começou a, inclusive, botar PM em Lift também. Então hoje a gente tem até uma equipe de PM, justamente para poder dar ênfase nessa parte de planejamento, cara. Que a gente é muito chato nisso. Então, planeja.
Porque a chance de dar errado depois que executa é muito menor. E o legal é que esse NPS ajudou muito. Então a gente conseguiu dar uma senioridade para o nosso serviço com os PMs e o time técnico trabalhando em conjunto. É. Então, Legal. e é algo que, se você vai fazer uma migração com o Golden Gate, você precisa ter É isso aí. um planejamento muito bom, ter o seu... Não que você precisa ter o seu PM, mas você tem que ter um conceito de planejamento. De planejar, de trabalhar ali com como é que está a origem e tudo mais. Boa, muito bom. E aí, para fazer aquele jabá que a gente falou, né, de Golden Gate, a gente costuma falar que aqui a gente respira Golden Gate 24/7, né? Golden Talks. Realmente, assim, a gente tem esse trabalho aí há muito tempo, né? E o que eu sempre costumo falar é que às vezes o Golden Gate ele é uma ferramenta que ela é mal compreendida, né? Então, se vocês quiserem saber mais de Golden Gate, o produto, a ferramenta, entre em contato com a gente aí, beleza? Dá um like. O link. Dá um like. Tá o link aonde? Você aponta no... Vai ter um QR Code aqui em cima para poder... Então, você está vendo em algum lugar aqui nesse vídeo, vai ter um link para você clicar e aí você segue a gente aí no vídeo, deixa o like e acessa o nosso site. Boa. Beleza. Agora, voltando a falar ali de cloud, né? O que hoje, quando vocês veem um cliente que precisa ir para cloud, ou que tem a curiosidade de repente, o que vocês conseguem entregar para ele, ou quais os critérios que vocês usam ali para mostrar para o cliente que a cloud é um caminho melhor? Então, uma das coisas que eu acho que eu até comentei antes é essa parte de pré-requisitos. Então, você entender como que você vai querer trabalhar e o tipo de conexão que você vai ter é a parte que você vai definir a sua felicidade na cloud. Então, imagine que você quer deixar sua aplicação on-premise e você deixar o seu banco na cloud. Totalmente possível. Já tem casos que funcionaram dessa forma muito bem. Só que o enlace que você vai ter entre a cloud e o seu ambiente tem que suportar. Tem que ter um link compatível ali entre os dois ambientes. Exatamente, isso é exatas. Então, é algo que se você quer ter uma conversa entre sua aplicação e o banco, ele tem que ter um throughput que aceite essa comunicação para que você não fique frustrado e você não tenha um problema. Mas, claro, é sempre mais fácil se você levar os dois. Então, se você leva a aplicação junto com o seu banco, é melhor, ou até se você trabalhar de forma de multi-cloud. Então, você consegue ter seu banco numa cloud e você ter a aplicação em outra cloud. Então, é algo que hoje em dia você tem esse leque de opções para poder trabalhar. Aproveitando o multi-cloud, eu já vi clientes usando ExpressRoute e Fast Connect com a Azure, né? Então, no ano passado, eu estava atendendo um outro pilar de indústria na Oracle. E o projeto era consistir exatamente de ter uma parte em Azure. Cara, é tão compatível e transparente, assim, claro, tem que ter as configurações bem definidas. Mas uma vez definidas e respeitando as regiões, né? Porque tem que olhar o mapa das regiões. Cara, flui muito bem. Eu tenho clientes que fluem muito bem. Flui muito bem, cara. Eu não tenho o que reclamar também. Tá até mais tranquilidade na minha vida. E aproveitando esse gancho que você falou, né, da Azure e de multi-cloud, hoje a Oracle tem uma parceria com a Microsoft ali para você ter ligação entre os data centers, né? Que é esse ExpressRoute. Então, como é que é? Fala de novo aí. Esse inglês então, indiano. Fala de novo. Então, o ExpressRoute, ele é essa comunicação. É um fast connect que você tem entre a... É porque quando você está fazendo a ligação deles... Os data centers direto. Na verdade, assim, tem um modelo que você contrata realmente a Azure e contrata o CI e faz a ligação, e cada um tem o seu... Você vai contratar uma porta Fast Connect, contratar uma porta ExpressRoute e vai configurar. E aí tem um modelo também que você quer provisionar um banco autônomos na console da Azure, você consegue, né? E aí fica transparente para o cliente. Ele está provisionado na OCI, mas está se beneficiando na console Oracle. Ilustrando seria tipo assim, então eu tenho, por exemplo, o meu banco, no caso ali, o banco eu tenho lá na OCI, Oracle, e eu tenho minha aplicação rodando na Azure. Isso é um cenário. O outro cenário eu só tenho Azure, mas eu quero ter um banco Oracle. Então, dentro da console da Azure, eu consigo provisionar lá na Oracle, só que isso eu faço dentro da console. Se eu não me engano... Isso é bem legal. Se eu não me engano, eu vi até o MySQL HeatWave na AWS. O MySQL... Porque o MySQL com o HeatWave é um... O HeatWave é uma... Cara, tem uns clientes que estão adorando por causa
do buffer, né? Igual Performance que você a performance é bizarra, porque você está com cache em memória e em memory vai embora. E aí, eu acredito que essa parceria também já está disponível na console da AWS. Então, você consegue provisionar um MySQL com HeatWave direto na console da AWS. Legal. Isso eu acho fantástico, né? Porque você vê que a gente está falando da tendência forte e gritante para cloud. E A campanha interna dentro da própria Oracle, a gente escuta multi-cloud quase que todo dia. E é uma estratégia que dá liberdade para o cliente, né? Poder achar a solução que ele acha que é melhor. Exato. Entendeu? Que no final das contas o que importa é o cliente estar a solução. É um negócio, né? É um negócio. E essa estratégia é muito boa. Eu acho que Legal. é uma tendência e vai continuar assim. Vai continuar assim. Legal. E a historinha que a gente comentou ali do Lego, falando ali para soluções e pensando em cloud, a gente traz essa história do Lego para cloud, né? Isso roda melhor aqui, vou colocar aqui, isso roda melhor lá. Tal. O que vai adicionar aí um pouco é a gestão, né? A complexidade aumenta um pouco quando você começa a ter conteúdo. Mas é totalmente, eu acho que possível fazer a gestão disso aí, estudando, conhecendo um pouco mais as clouds e tal, implementando um FinOps, né? Decente, cara. Responsável. Então, é uma estratégia, eu acho que é matadora. Eu acho que esse conceito de re-platform, ele vem muito forte. Então, a gente já teve clientes lá atrás, até antes, quando a gente estava em consultoria, onde a gente migrou o ambiente do cliente do jeito que era até uma telco. A gente migrou as is, mas a gente fez o re-platform. Colocamos load balancer, como colocamos o AF. Então, a gente melhorou muito a segurança. Criamos uma estrutura, fizemos uma replataforma, mas sem fazer um refactoring dele. Então, ele conseguiu ter a aplicação dele sem alterar, mas utilizando muito das opções que a Oracle, que a Cloud traz para ele. Cara, a parte de segurança da OCI é tudo free, cara. O AF, se o cliente quiser implementar essa parte de segurança... Eu acho que o AF tem um custo baixo, não é... Mas é muito... Cara, é barato, muito, é barato. É muito barato. Tudo que ele oferece. Mas é irrisório. Mas é irrisório, porque não, é muito... A quantidade de transação que ele monitora é muito alto. É muito... Sim. E aí você consegue bloquear tráfego da China. Você sabe que sua aplicação vai funcionar no Brasil. Se você dá o deny ali, você já blinda, cara. Você não tem nem que preocupar com Rússia, com China, com qualquer coisa que vier. E legal que nesse projeto eu era consultor, então eu aprendi muito ali. Foi um aprendizado muito grande. Então eu aprendi a implementar um AF, eu aprendi, você tinha que ter todo um domínio, como trabalhar, o que são as regras que ele vai bloquear, como colocar um load balancer por trás. Esse aí tirou muita noite de sono também de um Aqui essa barba desse lado que tá branca, cara, foi totalmente desse projeto. Horas e horas sem dormir. Mas, cara, foi um exemplo e também... Legal, no final foi... O resultado foi recentemente eles colocaram até uma feature que foi recém-lançada, acho que mês passado, que é o Zero Data Loss como serviço. Cara, puta... Fantástico a ferramenta, assim. Porque você garante... A principal chamada é por causa da quantidade de ransomware que a gente teve ataque nos últimos anos. Nos últimos anos. Grandes empresas aqui no Brasil, né? E aí, o Zero Data Loss, e você traz no ambiente. É muito bacana. É só um parênteses, que é... Não, mas, cara, essa parte de Não sou vendedor. Cara, a minha área, ela é muito bracinho dado com vendas, assim. É vendedora. Exato. Por ser vendedora é hobby. E aí o pior que tem uns vendedores que viraram meus amigos lá, viu? Cara, muito gente boa, cara. Por não falar isso, se você quiser me seguir, gostou da minha venda, me siga. Exatamente. Pode, tamo junto. Mas agora um detalhe que eu percebi aqui a gente conversando é que todos vocês aqui, os 4, né, tem ali um background, começou técnico. Sim. E aí depois desse técnico, né, naturalmente ali, ou devido às oportunidades que veio, foi para a área de gestão, né? Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso? Qual que foi essa experiência? Hoje vocês como posições ali de liderança, com esse olhar para o cliente, para a entrega do serviço, para apoiar a equipe, o que isso vocês consideram que ajuda ou influencia ali o time e essas entregas? Assim, falando por mim aqui, né? Mas eu diria que é muito escolha, né? Todo mundo vai ter uma história para contar e em algum momento da carreira o cara vai chegar num ponto que vai falar, pô, ou é gestão ou é continuar como técnico, né? Exato. Que eu acho que
as duas escolhas são válidas, totalmente válidas. Uma coisa que me levou a ir para essa área de gestão foi quando eu comecei a fazer a parte de gestão de projeto. Eu acho que foi ali que eu falei, putz, cara, acho que eu prefiro isso, né? E aí fui evoluindo. E eu, assim, eu comecei... Minha base técnica sempre foi muito forte. Eu sou engenheiro mecânico, né? Então, cara, base técnica forte. Eu sempre fui muito... Gostei muito dessa parte técnica e em algum momento eu vi que, pô, eu tava ali... Em vez de ficar fazendo código e tal, né, tava eu fazendo cronograma, tava eu juntando não sei quem fazendo isso aqui. Eu falei, cara, pô, peraí. Analisando o macro da coisa, né? Acho que não é... Vou pro outro lado. E aí foi. Fiz MBA em gestão de projeto. Fui, né, na SAM como gerente de projeto, na Oracle gerente de projeto. E aí foi que, em algum momento, eu falei, pô, além de gerenciamento de projeto, eu acho que vou nessa de gestão de funcional, né? De equipe. E aí, você tem que adquirir algumas habilidades que você não tem como técnico. E aí você vai treinando, faz curso, se vira. Pode dar alguma aprende. ideia, assim, pra gente? Cara, eu acho que você tem que ter uma sensibilidade. Com o tempo, você vai começando a ter a sensibilidade de como trabalhar melhor com pessoas do que com uma parte técnica. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu falava, prefiro 1000 vezes estar aqui com a máquina, com um cluster de 10 nós, do que ter que ficar falando com 3 pessoas. Assim, mas, Sim. mas aí você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né, cara? Você vai criando aquelas habilidades de lidar com conflito, principalmente lidar com conflito é um negócio importante, saber lidar com conflito. Outro ponto que para mim é fundamental, cara, saber comunicar. Você tem 1000 maneiras diferentes de falar sim ou não. Sabe? Aí você chega uma hora que você começa a entender melhor o jeito de falar. Não, isso aqui não pode fazer. Mas por quê? Por causa disso. E aí você faz a pessoa entender, tal, vai ficar mais fácil. Porque quando você é técnico, você é muito duro. Você é mais duro, né? Não vou fazer. Mas por quê? Não vou fazer, não. Não interessa. Aí você vai vendo que não é bem assim. Você tem que falar, não, mas é por isso. Aí você explica e tal. E aí você vai ganhando confiança, né? E eu acho que é esse tipo de sensibilidade que faz com que a pessoa vá indo para essa área de gestão e vai conseguindo melhor lidar com isso, cara. Às vezes você nem fala não, né? Você ajuda a pessoa a entender por que ele vai tomar a decisão do não. A pessoa, às vezes, chega à conclusão, você conversando, realmente é não. Realmente é não, né? Realmente, eu acho que ele devia até me falar não, mas você levou a pessoa a entender que aquilo não era melhor. Eu tive uma história muito parecida com a sua, assim, também. Porque eu adorava, né? O Bash, tanto, até o SR Loader lá, código, Node, não sei o quê. Eu falei, nossa. Tela preta, comando. Isso, legal. Só que aí depois a gente, da experiência no DC e tal, foi vendo a variedade de mentes ali. E aí, ao longo da minha vida, eu fui mudando. Fiz MBA também de gestão de projetos. Eu falei, puta, é legal saber para você debater com o gerente de projeto, porque eu sei o que ele está olhando. Então, você aprende a linguagem dele. Aí depois, quando eu fiz uma especialização de gestão de negócio, aí você vê o negócio em si. Aí você fala, cara, o executivo não tá olhando o negócio, ele não quer saber puta, cara. Se é a hora 600. Não quer saber. E isso é habilidade de modelos mentais e comunicação, né? É imprescindível. Você precisa realmente saber como... falar é fácil. A questão é se perguntar se o cara tá entendendo o que você tá falando. E aí você tem que, né? E o poder de síntese também, para você conversar com esse poder de síntese. Putz, você tem que ter essa habilidade. Outra história aqui, contando mais uma história de 1000 anos atrás, né? Sim. Eu tinha um gerente meu, hoje é meu amigo, muito amigo meu. Ele teve uma época que ele falou assim, Marcelo, eu só vou ler e-mail seu se tiver 3 linhas. Qualquer coisa mais de 3 linhas, eu vou deletar, não vou fazer nada. Eu falei, cara, como é que eu vou explicar um problema pro cara com 3 linhas? Aí, eu acho que eu fui criando esse método aí, cara. Mas é verdade, cara. Aí você vai começando a ver. Então, assim. Porque às vezes você tem que passar para um gestor, para um executivo, você tem que ter a habilidade de saber a informação que ele vai usar para tomar a decisão dele. Precisa objetivo e direto, né? Às vezes você monta um e-mail, um discurso, uma apresentação, bonita pra caramba, né? E o cara vai usar 2% daquele ali, naquele bolo todo ele nem presta atenção. Quando você vê, o cara já tá no celular fazendo assim, falando no telefone, olhando pro lado, olhando pro outro. E aí, você criando essa capacidade de síntese, né?
você consegue mostrar. Mas é legal você entender também a expectativa que o cara tá... Assim, Quando não, o cara pede, claro. eu quero um PPT. Pra que você quer esse PPT? Não, mas às você vezes- leu- Mas às vezes não vai te chegar o Pô, porquê, cara. não, eu sei. Aí você começa a trabalhar com tem que hipóteses, adivinhar. né? Esse é o... Nossa, é um sim. desafio muito master. Trazendo aqui para mim, quando eu virei gerente, depois virei diretor, eu sinto que a minha bagagem técnica ela me ajuda muito, tanto para ter o respeito do time, porque o time ele consegue ver você como uma referência, então isso ajuda demais, porque quando eu entro para conversar com eles, eles sabem que eles vão ter que explicar meias palavras e eu vou entender. Então isso ajuda e também para poder discutir com todo mundo ali interno, para as pessoas, o Guilherme ele conhece o que ele está falando, então eu não vou precisar perder muito tempo. Então a gente já explica. Além de ele vai gestão, você é entender. referência técnica também. né? Exatamente. Então Tem a aí segurança de chegar e também e tomar a decisão. abrir o coração ali pra você e falar. Exatamente. Dificuldade, o que tá precisando. E aí eu senti também por exemplo, tem uma pessoa que eu acho que é legal você trazer aqui para conversar, a Tamires. Ela é uma gerente minha. Fazendo jabá já do time dele. E ela teve esse caminho também. Então, ela era técnica, ela virou gerente agora. E ela teve também essa questão de sintetizar as coisas e, cara, saber quando ela precisa mandar um e-mail mais curto, como conversar com o time. Bom, então, Tamires, queremos você aqui. pra Ela contar tem várias toda essa histórias. história, hein? Pagou a faculdade com pouco. E outra, a gente sempre as mulheres são bem-vindas aqui no Golden Talks, porque hoje a gente sabe que na área de TI ainda tem muito mais homens que mulheres, então a gente Ela que tá tirando sempre deixa as brevet? portas abertas para as mulheres. Tá tirando brevet de Ela aviação. tá tirando cara. brevet, cara. Ó, que legal. Então vamos conversar sobre isso depois, você passa o Sim, contato dela passo. pra gente. E, cara, então, essas referências que você vai criando, ela começou ali comigo, tá como gerente agora e algo que você repara, que aí ela trabalha também da mesma forma que eu trabalhava com time, agora ela trabalha com time. Então, pelo fato de ser técnico, você tem a comunicação com o time, isso facilita muito. Muito bom, No muito caso, bom. assim, eu sempre trabalhei, como eu vim de aplicações, né, apoiando projetos de implementação de aplicações do lado da infra, né? Mas eu sempre tinha que falar com pessoas diferentes, né? Então, eu era intermediário, né? Então, trabalhando na infraestrutura de uma aplicação, eu precisava falar com o DBA, eu precisava falar com o responsável pelo sistema operacional, mas também tinha que falar com o consultor funcional de contas a pagar, a receber, folha de pagamentos, etc. E não é o mesmo jeito que você conversa com cada um deles. Cada um tem a sua necessidade. Então era muito mais, né, a Então, o comunicação. vocabulário é diferente. A comunicação era voltada para quem eu Totalmente estava falando e não o que eu sabia, né? Então é o que a pessoa estava entendendo do que eu estava falando e não todo o conhecimento. Não tinha essa necessidade. Então por isso que para mim foi uma coisa meio que, não que natural, mas assim, eu senti a responsabilidade, assim, comecei a ser gestor de pessoas, né, tenho responsabilidade sobre como a pessoa está trabalhando, a carreira, o sentimento dela, né, se ela está tendo o feedback, né, se ela está produzindo ou não, se ela está feliz, né, trabalhando daquela forma ou não, e ajudar a corrigir, né, se necessário. Mas, obviamente, né, por sermos muito técnicos, quando a gente tem esse conhecimento, a gente entende muito melhor a pessoa. Então a gente sabe o que está se passando, consegue ajudar em certos casos, né? Sendo gestor, a gente não estuda mais como antes, né? Sabendo todos os detalhes, as vírgulas, implementar, né? né? Da tecnologia, mas a gente sabe, olha, por esse caminho eu acho que não dá certo, por aquele eu acho que pode ser melhor. Então, acho que isso, a nossa bagagem ajuda muito, né? E óbvio, conhecendo a cultura da empresa, né? Todos, né, temos muito tempo de casa, então a gente já sabe como a nossa empresa, o que funciona e o que não funciona. Então, acho que foi bem interessante essa passagem aí, o convite do Vieira, né? Para tornar ser gestor, né? Mas Você estava na Oracle desde quando? Você está na Oracle desde o início Desde também, 2000, né? ele- 2000. sacanagem. Mas é que a cultura Ele da fundou a hora. a cultura da Oracle mudou muito, cara. Então, Nossa, mas mudou muito, muito. sim. Foi, assim, não sei, é um sentimento meu, mas a parte de fraternidade é muito maior hoje. Nossa, a questão de ajudar, sabe aquela parceria entre... Self-service.
Lembra? Você lembra? Nossa. Cara, no começo era complicado. A Oracle sempre foi. Sempre foi, sempre foi. Mas Sempre quando eu cheguei, o notebook aqui, e aqui- eu já estava em projeto, porque eu era terceiro, né? Então foi interessante. Eu estava já no projeto e no meio do projeto fui funcionário. Então, assim, hoje tem o kit boas-vindas, Não, né? cara, Alguém apresentando. Putz, eu já estava trabalhando. Então, quando até fizeram uma entrevista comigo na época, quando eu entrei, né? Eu falei, a única coisa que eu vi de diferença é que agora eu tenho um crachá. Porque o resto eu já sentia já como Eu tava em parte casa. da empresa. Agora a pergunta que não quer calar. Polêmicas. Se o Santana é o pai de muitos filhos, o Vieira é o quê? Ixi, Ele é outro pai. Hoje em dia você tem se a gente falar de hierarquia, é avô, né? Verdade, ele é um avô. Eu queria comentar, né? Mas até os Claro, cabelos porque na brancos hora tá que ele revelando. virou meu pai... Então, justamente, ó. Tá vendo? Pai do pai, o que é? Avô, né, meu? Não, essa não tinha como deixar passar. Irmão mais velho. Pronto, acabou com o dia dele. Ele vai falar, pô, Gil, sacanagem, você me trouxe aqui pra chamar de avô, né? Não, o irmão mais velho cai bem, vai. Irmão mais velho. Tá bom. É o pai de todos os pais. É que o irmão mais velho tem já uma camada já de responsabilidade natural, né? Normalmente os irmãos mais velhos... Não, mas com essa galera aí é fácil. Né? Né? Sério, assim, eu acho que a gente... Eu acho que todo mundo ali em Lift, né? Pelo menos na equipe, todo mundo se confia muito. Exatamente. Que eu acho que... Aí se você confia... Sabe aquela história de, tem que delegar, cara, isso é meio que natural, a coisa vai acontecendo, sabe? Você sabe que o cara vai fazer certo. E aí você vai andando pro outro lado, você vai criando, o cara tá fazendo certo. E é assim que funciona, cara. Acho que não diria que você vai conseguir fazer isso de um estalar de dedo, entendeu? Não. Mas é uma confiança que você vai criando aos poucos. E depois você conhece o pessoal e a coisa tá rodando ali, vai fácil. Até aquela hierarquia mais pesada, sabe? Que, putz, não conversa com ele porque ele é o diretor, ou não conversa com ele porque ele é o seu chefe maior. Não, o pessoal conversa com o Vieira normal, conversa comigo, conversa com o Minati. Eles não têm muitos problemas para poder conversar com a gente. E é algo que facilita muito, portas abertas total. Ainda mais em tempo de pandemia, a gente fez um esquema no Zoom, onde a gente deixa o Zoom aberto o dia inteiro, o pessoal consegue... Você já até entrou no Zoom lá? Sim. Então a gente Tem a sala, tem conseguiu... várias salas. Várias salas. A gente fez um metaverso usando o Zoom. Então ali foi algo bem legal que a gente criou. E o pessoal entra, sai, entra na sala, eles conseguem conversar e tá livre. Eles conseguem conversar com qualquer um ali. Então algo que é muito legal e essa hierarquia ela não ficou muito explícita. É algo... O pessoal sabe, mas eles não sentem medo por ser o chefe. E até esse conceito de chefe a gente até evita usar muito. O meu time é um time sênior, assim, e o Pinheiro, cara, o Pinheiro é muito parceiro, assim, de... Pinheiro foi o que trabalhou PM lá junto com Exato. em ACS. Né? Cara, O cara mais paulista que você vai conhecer hoje. não, muito... Conta uma história cabeluda do Pinheiro. Não posso. Não pode. É mentira. Não, mas na eu verdade... posso. Ele pode. Sacanagem. Não, é que assim, na hora que o Pinheiro começou a construir o time, ele foi pincelando um perfil mais sênior mesmo, porque é um trabalho um pouco delicado, porque não é só skill técnico, né? Você tem que ter a malemolência da vida ali. E aí, acho que acaba ficando fácil. Quando você tem um time querendo trabalhar ou com o background técnico, ele acaba se ajudando e aí flui, né? Facilita a vida do gestor, né? Isso aí, muito bom, galera. Bom, a gente tá nesse bate-papo aqui já faz mais de 1h30 aí, já nem sei mais quanto tempo que faz, já deve estar perto de 2 horas, né? Mas sempre quando o papo tá bom, uma hora tem que finalizar. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Lembrar que, assim, hoje a gente tá aqui, a gente fez uma agenda que eu sempre agradeço muito os convidados, porque parar o seu tempo, vir para cá, a gente conseguir juntar essa galera, cada um vindo de um lugar com um monte de responsabilidade. Eu sei quanto isso é difícil e eu fico muito grato e feliz por vocês terem tirado um tempinho para vir aqui falar comigo, participar do Golden Talks.
Foi muito legal, muito divertido. Acho que a gente aproveitou bastante, muitas histórias. Pena que o Bruno não contou todas as histórias que ele sabe. Não, ele tem. Mas, A gente ó, faz no off aqui depois. Né? Não, tem as que ele contou no intervalo, aí você usa. aquelas ali eu vou contar depois. Vou liberar ali só pro... Um amigo meu falou isso uma vez, né? Um amigo do amigo meu, né? Não, tem um quadro, galera, que eu vou depois só explicar histórias cabeludas. Tipo, aqueles quadros de... Parece a sombra da pessoa falando com a voz distorcida. Verdade. DT de Varginha. O Sombra. O Sombra. Eu vou fazer um Golden Ghost, ó. já dá outro ritmo, outro nome aí, ó. Boa. Mas muito bom, assim, compartilhar conhecimento, experiência, que a gente gosta bastante de fazer isso, ver um pouco da experiência de vocês, também dar o parabéns pela trajetória que vocês tiveram e com certeza uma inspiração aí para todo mundo que trabalha com vocês, para mim especialmente, né? A gente acaba, assim, nos últimos anos aí, desde que eu comecei a ter mais contato com o pessoal da Oracle, muitas interações boas, muito aprendizado, muito conhecimento, né? Muitos desafios aí, né? Então eu quero agradecer por tudo isso aí, pela participação mais uma vez. Bom, obrigado também, mano. A gente Muito obrigado. agradece, Eu agradeço o totalmente. espaço para a gente poder divulgar aqui um pouco, falar um pouco das experiências. Eu espero que tenha sido bacana aí. Sim. Tenha Eu gostado. também espero. Sim, muito bom, muito bom. E galera, deixa os likes aí, comentem as histórias cabeludas, já sabem. Eu vou finalizar aqui o vídeo como eu sempre faço, não sei se câmera 1, 2, 3, vou falar naquela dali, na de lá, então eu vou falar na de lá. Então galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado.